Sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Podcast. Eu sou o Thiago Neves, estou aqui com... Rafael Pimenta, e tamo aí de volta, Thiago. Olha, faz tempo que a gente não fica sério? aqui, cara. Essa dupla eu e aqui, você. O pessoal tá Quanto querendo tempo, desfazer quantos nós. episódios? Thiago já foi viajar, já fez de tudo já, entendeu? Lógico. É. Tem que curtir a vida, né? E Cadê? tamo, Tem que trabalhar. e tamo aí de volta pro Novo Podcast. E antes da gente começar a introduzir o nosso convidado, a gente quer primeiro falar do Aljava. O nosso convidado, ele faz parte do Aljava, que é esse braço do Ministério Sonho de Deus, que quem cuida é o apóstolo Cristiano, que a gente já recebeu aqui. Uhum. E o Aljava, no final do ano, vai ter uma conferência, e o tema desse ano tá sensacional. E a gente quer convidar vocês para se inscreverem e estarem aqui com a gente para participar desses dias. Né? Como o nosso convidado de hoje faz parte do Aljava, a gente quis destacar a respeito dessa conferência, porque o No Alvo também pretende estar presente e fazendo muito conteúdo para vocês. Beleza? A gente está gravando agora em agosto de 2024, então você ainda tem tempo. Então, Thiago. Muito bem. Nós estamos aqui com um convidado super especial. Ele é pastor, tem lá os seus 25 anos e está candidato a vereador para a cidade de Canas, interior de São Paulo. Por favor, se presente, pastor Rafael. Uma alegria, prazer, Rafa, estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer, Thiago, estar aqui. Eu acredito que estar gravando com vocês hoje aqui no Alvo Podcast, para mim, não só como uma primícia, é a primeira vez que estamos juntos, é a primeira vez que gravamos um podcast aqui nessa casa também. Mas eu acredito que nós estamos diante de um tempo muito especial, onde a gente vai poder trocar um pouco de experiências, ouvir um pouco de vocês, aprender muito com vocês também e falar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, não só nas questões políticas, não só nas questões municipais, mas daquilo que Cristo formou em nós ao longo desse tempo. Então, estou muito feliz, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, isso aí. Conta pra gente, pastor Rafael, como tudo começou, né? Como foi a sua conversão? Você sempre foi cristão, é cristão de berço, a chamada do seu ministério, como que tudo de Cristo se iniciou na sua vida? Tiago, basicamente, eu vim de uma família bem eclética em relação à religião e à fé. Uma boa parte da família é católica, outra espírita, outra já teve algumas bases candomblecistas, então nós crescemos num ambiente bem disfuncional em relação à fé, sabe? Sem uma base, sem um fundamento, e fomos crescendo assim. Então, por um tempo da minha vida, eu fui da igreja católica, fui coroinha, estive ali junto à igreja católica da comunidade que a gente fazia parte. Logo depois, eu já estava vivendo em algum centro espírita, porque alguém convidou minha mãe, a gente estava por lá, mas tudo sem fundamento, tudo sem base. E basicamente a minha infância e adolescência toda foi assim. Até que eu me mudei para a cidade de Canas, no ano de 2013, final de 2013 para 2014. E ali eu comecei a ir em uma igreja evangélica, né, que minha mãe passou a estar. Tá? Então eu não sou o primeiro a me converter na minha família. Um dos meus irmãos mais velhos, ele conheceu ao Senhor na sua juventude também. Logo depois a minha mãe conheceu. Porém, tudo de uma forma... como que eu posso dizer, mais simples, sem aquela profundidade mesmo de Cristo, algo mais ritualista, mais religioso, mas eles começaram a ter esse encontro com o Senhor, sabe? Começaram a frequentar uma igreja, e eu também passei a estar. Às vezes eles me convidavam, então às vezes eu ia para um culto, saía do culto, ia para a praça, beber com a molecada, com o pessoal, mas eu ia, sabe? Eu era aquele cara que me quebrantava no culto de domingo, saía dali e ia beber vodka. Era um problema sério, mas era a realidade que nós vivíamos. Até que eu mudei para Canas, e quando eu mudei para Canas, eu comecei a frequentar um lugar que minha mãe começou a ir, e basicamente ali foi a igreja onde nós conhecemos o Senhor. Uma igreja bem simples, pequena, tradicional, dentro de uma liturgia bem religiosa, mas foi ali que o Senhor nos trouxe uma proximidade com o Evangelho, a partir de uma coisa muito simples que aconteceu. Eu conheci a minha esposa ali. Então eu comecei a ir na igreja sem, vamos dizer assim, sem muito interesse. Eu não comecei a ir por conta de Cristo, eu não comecei a ir porque eu conhecia o Senhor, eu queria mais o Senhor. Eu não tinha nem ideia de quem era o Senhor, não tinha ideia do que Deus poderia fazer ou estava a fim de fazer. Então eu comecei a ir. A Tassiane, né, que a princípio já veio de um berço evangélico, já fazia parte daquela casa há muito tempo. Ela estava ali, eu comecei a conhecer ela, então eu comecei a frequentar os cultos para poder ver ela no final do culto. Era a melhor estratégia. Ela era o foco. Ela era o foco. Então eu ia para o culto para depois do culto poder estar com ela, levar ela para cá até a porta da casa dela e a gente conversando. Menino apaixonado. O menino estava apaixonado, começou a ir. E o Senhor usando isso como uma isca, não se preocupando muito.
E de repente, a gente começou a namorar. Então eu comecei a namorar muito cedo. Comecei a namorar, eu tinha 15 anos, tinha acabado de completar 15 anos. Nossa. A Tassi ainda tinha 13, estava indo para 14. Faltava um mês e meio para completar 14 anos. Então era algo muito, muito recente para ela também, muito recente para mim. Mas a gente começou a namorar bem na adolescência mesmo, algo sem muito parâmetro, algo sem muito fundamento, algo muito distante da realidade que vivemos hoje e que vocês aqui nessa casa conhecem também sobre relacionamento. Então, uma coisa que eu afirmo a vocês é o padrão que vocês estão estabelecendo sobre relacionamento nessa casa, para a juventude, para os demais, é um presente do Senhor. Tá? É um presente do Senhor. Nós não começamos a nossa vida assim. Nós começamos de uma forma muito disfuncional, sem parâmetros, sem ser pastoreado, sem ser cuidado, sem ser assistido de perto. Começamos apenas. E nesse começo, eu continuei indo, né, para a igreja. Eu ia para a igreja para ver ela, depois levava até a casa dela, a gente ficava um tempo juntos, depois no outro culto estava ali de novo. Até que teve um dia que o Senhor mudou tudo isso. Alguém veio ministrar, e habitualmente a igreja tinha esse hábito de cada dia da semana ter alguém ministrando diferente lá, e nesse dia tinha um pastor, um amigo lá ministrando, e de repente ele ministrou sobre tantas coisas que eu não sei nem dizer sobre o que pregou, sabe? De verdade, não lembro, era uma mistura de um pouco de dons, de línguas estranhas, disso, de aquilo. Agora no final ele fez uma pergunta: quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus hoje? E eu estava numa das últimas cadeiras e eu só me lembro de uma coisa: eu jogado na frente do púlpito, do altar, render a minha vida ao Senhor, sabe, quebrantado. E a partir daquele dia, o Senhor me fez mudar a rota do porquê estar ali, sabe? Então, a partir daquele dia, mudou tudo. Não era mais sobre a Tassiane, não era mais ir para poder ver ela no final do culto. Agora, eu tinha uma motivação diferente. Quando o Senhor se revelou a mim naquela noite, numa noite simples, de um culto qualquer, que eu estava achando que seria só mais um culto. Naquele dia, eu entreguei a minha vida para o Senhor, isso de 15 para 16 anos. E quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, Rafa, eu percebi que muitas coisas começaram de fato a mudar. Tá? Então, desde o início, desde o princípio da nossa fé, a gente sempre buscou de alguma forma agradar o Senhor através da forma de viver. Então, as pessoas falavam: olha, Rafael, você precisa jejuar, cara, porque quem jejua é crente de verdade, conhece o Senhor. Eu falei: não, então vou jejuar, vamos embora. Começava a jejuar. Não, é porque o crente de verdade mesmo, que ouve ao Senhor, que cresce no Senhor, é aquele que vai para o monte. Então, eu comecei a pegar a bicicleta e toda semana eu ia 2, 3 vezes no monte. E às vezes ia tipo de Canas quase ali em Piquete, para poder ir orar no monte, porque aquele monte era um monte de oração que todo mundo orava e Deus fazia grandes coisas ali. E a gente foi introduzido nessa realidade cristã. E nessa realidade que a gente começou a experimentar o evangelho, dentro daquela medida que era porcionada ali, vamos dizer assim, eu comecei a querer muito de Cristo, muito do Senhor. Então, embora nós tínhamos uma situação extremamente limitada em relação ao evangelho da forma que conhecemos hoje, nós tínhamos ali um pouco das sementes do evangelho sendo liberadas sobre nós, mas nós tínhamos uma sede, uma fome real. E essa sede e fome real fez com que toda a nossa trajetória começasse a ser mudada. Então a gente começou a se posicionar como casal no namoro, porque nosso namoro inicialmente não era funcional, não era agradável ao Senhor. Então a gente começou a alinhar o namoro. Eu comecei a alinhar minha vida no Senhor e comecei a renunciar a tudo aquilo que estava fora de Cristo. Sabe, a forma com que eu conduzia as amizades passou a ficar diferente. E graças a Deus, eu digo até que eu não perdi, cara, os amigos que eu tinha. Basicamente, os amigos que eu tinha no período de conversão, eles continuam meus amigos até hoje. O que mudou foi a nossa movimentação dentro da amizade. Tá? Então, antes nós saímos para beber juntos, não saímos mais. Porém, nós continuamos guardando esse relacionamento e foi muito importante. Inclusive, a gente teve a oportunidade de ver ao longo da nossa juventude pessoas que não conheciam o Senhor, odiavam a Deus, se converterem ao Senhor através da nossa vida, nesse lugar de amizade mesmo, de relacionamento, deles ver o Senhor fazendo isso em nós, ainda num período de juventude, e isso realmente se manifestar e se revelar sobre a vida deles. Então, basicamente, esse início foi nesse cenário. Nós tínhamos uma família completamente disfuncional, que não conhecia o evangelho. Mudamos para Canas. Poucos meses depois fomos introduzidos numa realidade mais cristã, religiosa. Ali, sem boas intenções inicialmente em relação ao Senhor, com intenções completamente equivocadas, né? Eu passei a conhecer o Senhor então dessa forma, até porque há um dia, né, o Senhor marca a nossa vida com isso. Como o apóstolo Paulo diz: aprove a Deus revelar o seu Filho a mim. E teve um dia que de fato isso aconteceu. Então eu estava ali com a motivação equivocada.
mas teve um dia que aprove a Deus revelar o seu filho a mim. E no dia em que ele revelou o seu filho a mim, não numa totalidade, mas ele abriu os meus olhos para ver o Senhor. E quando os meus olhos foram abertos, a forma com que a gente começou a viver foi muito diferente. Então, poucos meses depois, a gente já estava ajudando na liderança dos jovens da igreja. Poucos meses depois, a gente já estava cuidando dos... Na época era o grupo de varões, né, que nós chamávamos. Nossa, que legal. Fala pra Zelinda mudar o nome aqui. Grupo de varões. Então, tipo assim, cara, pensa, eu com 15 para 16 anos liderando o grupo de varões, com senhores de 60, tá? De 40, de 50. Era de qualquer idade. Não era jovem, não, era o grupo de varões Todos os mesmo. homens Todos da os igreja. homens da igreja. Os varões. E habitualmente era só aquela questão de vamos se reunir, vamos ensaiar, vamos preparar um louvor para o culto. E era assim, então a gente estava ali envolvido com toda essa questão e de forma muito rápida, Tiago, muito rápida mesmo. A gente começou a estar envolvido com o serviço da igreja local. Mas não porque estávamos prontos, é porque havia uma demanda. Sim. Havia uma necessidade. Tinha muita necessidade, tinha necessidade na congregação, tinha necessidade nos grupos e não tinha mão de obra. Então, eu com muita sede de Cristo, eu com muita vontade do Senhor, eu vivendo algo real nele, eles começaram a me lançar rapidamente para cumprir isso. Pouco tempo depois, a igreja sofreu uma pequena ruptura, a igreja que a gente fazia parte. E essa igreja que a gente fazia parte, sofrendo essa pequena ruptura, ela fechou por aproximadamente um mês na cidade. A responsável que cuidava dessa casa, ela abriu uma outra igreja num outro bairro e a igreja ficou um tempo fechada. Então o pastor presidente na época, ele veio até a cidade, conversou com os obreiros mais antigos, falou, olha, a gente precisa retomar, a igreja faz muitos anos que está na cidade, não pode fechar, o que vocês indicam para a gente? E no meio disso eles me indicaram para assumir a liderança então, da igreja local. Nossa. Uau. E aí do nada eu recebo uma mensagem, o pastor presidente me chamando para tomar um café lá na rádio onde ele era responsável, e ele me fala disso, olha, eu gostaria de propor você, né, saber se para você é relevante, se você se interessa em cuidar da igreja local lá em Canas. Falei com os irmãos, eles acharam que você seria a pessoa mais adequada, e eu estava no último ano do ensino médio. Nossa, cara. Imagina. Como é que você se sente? Nossa. Porque o ano passado eu saí do ensino médio, cara. Thiago. Imagina do nada você chamado para presidir uma igreja. Foi que basicamente demais, isso. Então, cara, 17 anos. 17 anos. Quase 16 para 17 anos. 16 para 17. Uhum. Então a gente estava já nesse cenário, então eu comecei a pregar o evangelho, comecei a cuidar de alguns departamentos da igreja, e como houve essa incidência da igreja ter uma pausa na cidade, rapidamente nos chamaram para retomar a igreja local. Então a gente logo aceitou esse desafio. Então ainda no ano de 2016 a gente começou a pastorear a igreja local em Canas. E, cara, para a glória de Deus, 3 meses depois a igreja estava completamente restaurada naquilo que era um padrão para nós naquele tempo, né? Então, naquilo que era comum de se ver a igreja se movimentar, a gente rapidamente conseguiu pôr ela, trazer ela de volta, restaurar a igreja. Os membros que a gente tinha perdido, a gente trouxe de volta, ainda com uma mentalidade completamente limitada do evangelho, mas dentro daquilo que havia sido proposto para aquela estação, nós estávamos muito alegres no Senhor em ver tudo isso acontecendo. E sabe, Tiago, era muito top, cara, no sentido assim de, em cada fase, em cada passo que a gente dava, ia percebendo novos desafios e com muita vontade de topar os desafios, de ir para cima deles, de agarrar eles e, nossa, mas como que vai ser? Eu não sei, mas a gente vai e vamos ver o que vai dar. Só vai, né? Só vai, cara, só vai. E nesse ponto onde a gente só ia topando os desafios com Cristo, a gente foi amadurecendo demais. Tá? Então, 3 meses depois, a igreja nos transferiu. Então, eu saí da cidade de Canas e comecei a pastorear em Cachoeira Paulista, com 17 anos de idade. Então, com 17 anos de idade, eu já estava pastoreando a segunda congregação. E ali a gente ficou um pouco mais de tempo. Ali a gente ficou aproximadamente 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Até que aí o Senhor foi nos mudando em relação a conhecer dele mesmo e do seu desenho para a igreja. E ele foi nos levando a um tempo de transição. Que aí começou a ter algumas questões até chegarmos até aqui. Mas não sei se a gente fala disso já agora, se fala mais para frente. Não, conta aí dessas questões. Como que... Tá. Então, basicamente, por 3 meses pastoreamos em Canas, depois 1 ano e 4 meses fomos para Cachoeira Paulista. Que é próximo. Que é próximo, uma cidade vizinha. Tá? Logo nesse primeiro ano de ministério pastoral, eu noivei e casei. Tá? Então, quando eu casei, eu tinha ainda 17 anos para 18. Nossa. Meus pais teve que ir lá assinar, não podia casar ainda.
Cara, mas isso é cultura de cada lugar, sabia? Acho que é cultura acho que da igreja, da cidade. Caramba, da cidade não é muito. Porque se você falar pra gente aqui, nossa, 17 anos casado é uma coisa muito nova, muito nova. Mas tipo assim, na cidade também não é cultural. Eu basicamente não conheço outra pessoa na cidade que casou tão novo então assim. Você foi exceção também. Exato. Então basicamente assim, a gente tinha um planejamento, eu e a Tati, a gente se conhecia ao ponto de querer estar junto e viver uma vida junto mesmo. Porém, a gente sabia que era muito novo. Cara, eu tinha 15, ela 13 para 14, imagina, não tinha lógica isso. Só que aí quando eu passei a ter 17 e ela 16, e já pastoreando, é como se a gente sentisse uma necessidade de avançar disso de forma mais rápida. De se unir mesmo. De se unir mesmo. Até mesmo, não foi uma imposição, nunca ninguém nos impôs isso, foi um desejo do nosso coração mesmo, mas a gente sabia o quanto isso ia proteger também até a igreja do Senhor, ia proteger a nossa vida também, até porque já era uma decisão que nós tínhamos tomado, nós iríamos casar, nós iríamos edificar uma família juntos, a gente só ia dar um tempo maior disso, até porque era muito cedo mesmo. Então a gente casou, eu com 17, ela com 16. Logo depois fui transferido para Cachoeira, no primeiro ano de casamento. Eu mudei para Cachoeira mesmo, saí por um tempo, fiquei 1 ano fora de Canas, pastoreando em Cachoeira e morando em Cachoeira Paulista. Até que eu retorno para a cidade, a gente estava pensando em construir lá, e aí eu retorno para Canas, mas ainda pastoreando em Cachoeira. E o Senhor nos fala a respeito de um tempo de dedicação a ouvi-lo. Do nada, sabe? No meio de um culto normal, de um tempo normal, da vida comum que a gente está vivendo no Evangelho, o Senhor nos diz: Rafael, eu preciso de que você dedique 40 dias de oração, porque eu preciso comunicar algumas coisas a você. Nossa. E eu falei, cara, amém. Eu comecei aí. Então, toda manhã, pertinho de onde eu morava, Tiago, tem um lugarzinho lá, que em Canas eles chamam de monte de oração, mas Canas não tem monte. É só terreno plano, é como se fosse um jardim. Então, tipo assim, é um jardim dedicado à oração. Então o pessoal colocou uma tenda lá, espalhou umas cadeiras e algumas vezes na semana eles se reúnem lá de forma bem eclética mesmo. Tem católico legal que vai lá, tem alguns evangélicos que vão lá, alguns pastores que vão lá, a igreja se reúne por lá para orar, para se dedicar à oração. Então era perto da minha casa esse lugar e eu comecei a acordar bem cedo, num horário que não tinha ninguém lá, para poder de fato estar a sós com o Senhor. Então eu acordava 5 e pouquinho, 6 horas da manhã, ia para lá orar. E por 6 dias eu fiquei orando. Cara, e eu não ouvia nada de Deus. E eu sabia que Deus queria falar comigo. Ele falou que queria falar comigo. E eu ficava falando com ele. Eu falei, Senhor, o Senhor falou que queria falar comigo. Eu estou aqui querendo falar com o Senhor. O Senhor não quer falar comigo? Eu não estou ouvindo nada. Faz 6 dias que eu estou aqui. E a partir dali do 6º dia, o Senhor disse, eu quero que você traga um caderno, quero que você traga uma caneta e que você comece a escrever algumas coisas que eu vou te falar. Aí, a partir do 7º dia, eu levei esse caderninho vermelhinho, pequenininho, a caneta, pro meio do mato. E a gente começou a ouvir o Senhor. E o detalhe é que Deus começou a falar comigo sobre coisas, Rafa, que para mim era muito peculiar, era muito diferente, e eu vou dizer até distante do meu entendimento. Deus me falava sobre coisas que eu nunca tinha ouvido na vida, porque não fazia parte do contexto religioso que eu tinha sido inserido. Não tinha nada a ver. Então pensa que Deus começou a falar comigo sobre o reino de Deus no meio do mato. Onde eu tinha vivido até aqui, tudo que eu tinha experimentado de fé até aqui, a palavra reino não fazia parte, não existia. Nossa. E talvez vocês até se perguntem, mas você estava há quase 2 anos pastoreando e você não sabia ainda sobre o reino de Deus? A resposta é simples, não sabia. Uau. Eu sabia sobre a viúva, eu sabia sobre Elias, eu sabia sobre Moisés, sobre Davi, sobre Eliseu, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre o templo. Nós sabíamos sobre os milagres que Jesus fazia, as curas que ele operava, e esse era o evangelho. Um evangelho completamente pautado, né, nas demandas do homem, sabe? Então o homem tem doença, enfermidade, então vamos falar de cura. O homem tem demandas de alma, vamos falar que Jesus livra ele do sofrimento, sabe? E era esse o evangelho que pregávamos, que ensinávamos, que vivíamos, que conhecíamos. E de repente Deus me leva para o meio do mato para falar de coisas que ainda eu não conhecia. Então ele me falou ali de reino dos céus, ele começou a me falar do nascimento de uma comunidade em células, de uma igreja em células. Só que tinha um problema, eu nunca tinha ido numa célula na minha vida. Nossa. Então eu ouvindo Deus falar sobre célula, eu escrevendo sobre células, e eu nunca tinha ido numa. Nossa. Então eu comecei, sabe, a ficar, meu Deus, o Senhor está falando alguma coisa, eu estou escrevendo, mas eu ainda não entendo. E de fato não entendia. Eu me lembro, quando Deus foi chegando nos extremos daquilo que ele estava falando mesmo, Rafa, Deus me falou sobre a ceia. Cara, pensa num cara que entendia a ceia de uma forma muito religiosa, que é o comum, o convencional do evangelho no Brasil, quando começou a propagar a ideia da ceia,
é tornar a ceia um lugar de condenação, é tornar a ceia um lugar de juízo, é tornar a ceia um lugar de peso, de restrição, onde os ministros escolhem quem come, quem não come, quem bebe, quem não bebe. Esse era o nosso cenário. Seleção, era era muito comum. Era muito comum entre nós, pastores, proibirem os outros membros de Aqui ceiarem. a gente nem conhece essa realidade. Eu, pelo menos, não conheço esse lado da ceia. Mas você está dizendo, as igrejas tradicionais, mas... Exato. Tem esse comportamento. Exato. A igreja que a gente fazia parte, que eu pastoreei por alguns anos, era exatamente desse formato. Então, por exemplo, algum irmão durante a semana teve algum equívoco, falhou, se equivocou em alguma coisa, e de repente o pastor, a liderança ficou sabendo, cara, aquele cara não está participando, ele não pode participar da ceia, então ele está afastado da comunhão ali do corpo, ele não deve ceiar, ele não pode se aproximar da ceia, é bom que ele fique no seu lugar, é bom que se ele preferir, ele nem vá no culto da ceia. Então, tipo assim, era essa realidade que a gente conhecia, a única. Até porque eu nunca tinha frequentado uma igreja batista, nunca tinha frequentado uma célula, nunca tinha frequentado uma realidade diferente daquela que eu havia nascido. Tá? Então eu nasci no espírito, naquela realidade. E nascendo naquela realidade era tudo que eu conhecia. E de repente o Senhor começou a me falar sobre a ceia. E me ensinar sobre ceia. Da forma com que cremos hoje e andamos hoje. Como um lugar de comunhão, como um lugar onde nos assentamos à mesa do Senhor como família e comemos do cordeiro, comemos do corpo, comemos do sangue, discernindo o corpo do Senhor, entendendo que é nele que nos alimentamos, é nele que nos nutrimos. E com 19 anos o Senhor começou a me falar sobre isso. Foi tão radical para nós, Thiago, que eu cheguei em casa depois disso, e encucado ainda com aquilo, né, conversando com a Tassi, com a minha esposa, eu falei, amor, o Senhor está me falando sobre isso ainda. E ela olhou e falou assim, Rafael, se a sua igreja que você está pensando, se aquilo que você está pensando em fazer, se a igreja que o Senhor está falando com você for assim, eu não quero nem falar para ninguém que eu faço parte da sua igreja. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ter que ganhar a primeira alma dentro de casa. Ela discordou. Ela porque teve uma... eu me converti de 15 para 16 nesse cenário. Ela nasceu nesse cenário. Ah, sim. Você tá entendendo? Então, tipo assim, se pra mim era radical, Thiago, você já imaginou pra ela que os avós, os pais eram dessa cultura? Viveram assim, tudo que ela sabia de Cristo era o que tinha sido exposto ali naquela vitrine, sabe? Era aquilo que ela conhecia. Então, por basicamente 33, 34 dias, a gente começou a escrever muita coisa daquilo que o Senhor havia falado. Mas ainda assim, sem entender quase nada do que o Senhor comunicava, eu comecei a pesquisar algumas frases do que Deus me falava no YouTube. Cara, isso é surreal. Mas algumas frases que eu comecei a pesquisar no YouTube, principalmente sobre o reino dos céus, me apareceu um vídeo do apóstolo Luiz Hermínio. Eu nunca tinha ouvido falar de Luiz Hermínio. Eu não conhecia Mevan, eu não conhecia outras realidades fora daquela. De verdade, não tinha ideia. Apareceu, eu comecei a digitar essas frases, apareceu o vídeo referente a isso, eu comecei a ouvir. E aquilo começou a me pegar por dentro, porque é como se eu ouvisse algo no meio do mato e, de repente, quando eu abrisse o YouTube, eu percebesse que alguém já fala há 20 anos desse assunto. Nossa, eu falava, caramba, realmente, eu ouvi do Senhor, mas não é só eu que ouvi do Senhor. Tem gente há muitos anos no Brasil. Não era no mundo. algo inédito, já Exato. existia. Era inédito para mim. Inédito para você. Mas a igreja do Senhor, em muitos locais, já vivia essa realidade. Sabe? Então eu comecei a ficar muito mais confortável em relação a isso. E aí tinha um amigo, pastor Márcio, que veio desse mesmo local que eu, só que por ter muito mais tempo de ministério, muito mais bagagem ministerial, e já ter experimentado outras realidades, ele começou também a me ajudar em relação a isso. Então, sempre que podia, eu ia lá para a casa dele, a gente ficava até de madrugada conversando sobre aquilo que o Senhor me falava. Eu falava, Márcio, Deus me falou sobre célula, cara, eu nunca fui. Você já ouviu falar? Ele falou, não, eu conheço. E ele me falava um pouco de célula, a gente falava um pouco de religiosidade. E ali, uma coisa que eu percebi nesses 40 dias, Thiago, Deus me levou a um lugar retirado para me desconstruir em relação à religiosidade. Tá? Não havia nada formado em mim, não havia nada edificado em mim, mas o Senhor precisava me desmontar em relação à estrutura religiosa que eu vivia. E para mim isso foi tão intenso que por 40 dias, quando encerrou esse período de 40 dias, eu sabia de uma coisa: eu não poderia permanecer no lugar onde eu estava pastoreando. Então a instrução que o Senhor já havia dado é que eu deveria renunciar à função pastoral que eu tinha naquela igreja local. E, meu amigo, foi um desafio. Eu era o pastor mais jovem, naturalmente, acho que com 18 anos, 18 para 19 anos, o pastor mais jovem da igreja local, muito honrado, amado. Os nossos pastores, que eram os nossos líderes, os pastores que caminhavam com a gente, sabe, zelosos com a nossa vida. Então, nunca foi um problema
estar ali. Eu amava aquele lugar, Tava tudo em paz, aquele lugar. né? Em paz demais. E acredito que esse deva ser um principal ponto em relação a toda a transição no espírito. Ela não pode ter algumas outras motivações que tenham vínculo com as questões naturais aqui, ou temporais. Sabe? Eu vou me mover porque eu não estou muito legal com a igreja que eu faço parte, eu vou me mover porque eu não estou concordando muito com a ideia do pastor, eu vou me mover porque eu não gosto muito do líder de jovens, eu vou me mover porque a forma com que a igreja tem a sua liturgia não me agrada. E, de repente, todas essas movimentações, elas não passam de movimentações temporárias. Quem sai de um lugar e se move por conta de um problema, daqui a pouco arruma um outro problema, vai ter que se mover de novo. Tá? Então, quem se move por problema vai estar sempre se movendo, e de forma inconstante. Mas não era o nosso caso, porque eu nem queria se mover. Para mim estava tão cômodo ficar ali, estava tão tranquilo, mas eu sabia que eu não poderia. Então, 30 dias depois, ou seja, quando completou um período de 70 dias, eu renunciei numa reunião pastoral, os pastores oraram por mim, eu fui embora do ministério. 25 dias depois, nós estávamos iniciando em Canas a primeira célula, no dia 25 de julho de 2018. Tá? Então, nós estávamos iniciando a primeira célula da comunidade Inspirar, que é a igreja que nós pastoreamos hoje na cidade, lá na varanda da casa da avó Cida, da avó da minha esposa. E lá na varanda tinha umas 20, 25 pessoas lá, ouvindo umas loucuras que o Senhor tinha me falado no meio do mato. Nossa. Você passou a pregar aquilo que você ouviu do Senhor nesse período? Exato. E foi isso que de fato se tornou mais pegado para mim. Porque, na verdade, enquanto eu fazia parte ainda da outra realidade, mesmo ouvindo o Senhor, eu ainda pastoreava outra igreja. E eu tinha um compromisso com aquelas pessoas que estavam ali, com a igreja local. Então, eu permanecia estando ali em todos os cultos, 3 vezes por semana. E para mim era um desafio. Eu tinha que continuar pregando a partir daquilo que eu sempre preguei, mas eu já não cria mais naquilo. Nossa, desafio, então, né? A Tassi fala que é como se ela me visse assim com o semblante caído durante o culto, porque desanimado, totalmente, porque eu estava pregando de algo que eu não cria mais, eu não conseguia mais enxergar daquela forma, porque dentro do meu espírito o Senhor já estava realmente mudando aquilo. Porém, embora o Senhor estivesse mudando aquilo no meu espírito, eu ainda não sabia trazer para aqueles que estavam me ouvindo. Não dava, não tinha sido nem formado em mim aquilo ainda. Sabe? Então a comunidade ela nasceu nesse contexto. Como nasceu a comunidade Inspirar? Numa desconstrução religiosa. E eu percebo que Deus, inicialmente, ele me levou a um caminho, me mostrar o que não era o reino de Deus. Então, quando eu descobri o que não era o reino de Deus, eu percebi que muita coisa que eu estava vivendo realmente não era o seu reino. E eu deveria romper com aquilo e avançar para esse tempo de transição, para a estação que Deus estava me levando. E em 2018 nasceu essa comunidade. E basicamente, no primeiro ano todo dela, a gente pregou a partir dessa ótica. Do que havíamos ouvido, daquilo que ouvimos depois do Luiz Hermínio, daquilo que ouvimos na internet, um pouco contextualizando tudo aquilo que o Senhor havia nos falado, e a gente começou a entrar nessa linha. E foi um tempo muito difícil. O primeiro ano da comunidade foi um dos mais difíceis, porque eu era muito novo, com ausência de fundamentos naquilo que eu havia ouvido do Senhor. Eu só tinha ouvido, mas eu não estava fundamentado. Eu não tinha alguém que me afirmasse naquilo. Eu só tinha ouvido. E comecei a reproduzir isso. E você já imaginou, por 7 meses a igreja só existiu em célula. Então a gente tinha célula de segunda a sexta. Cada lugar estava numa casa e a gente pregando o evangelho e ceiando nas casas e anunciando o evangelho, no final ministrando a ceia, fazendo algo diferenciado. A cidade, Canas, a nossa cidade, Canas, ela nunca teve na história uma igreja que estabeleceu um trabalho em células. Então a gente foi muito pioneiro nesse trabalho em Canas. Então, para mim tinha sido a primeira célula que eu fiz parte foi a que eu fiz. Entendeu? Então foi muito, muito pegado, sem muita estrutura de nada. E a gente começou a introduzir a cidade nessa realidade. Gente, a igreja em célula, vamos para as casas, vamos estar junto. E a cidade, muita gente começou a chegar mesmo. Tá? Então ficou um movimento em células na cidade, começou a nascer. Não com aquela visão da igreja celular, sabe? Inclusive isso para mim foi um ponto muito pegado. Quando Deus me falou sobre células, eu pesquisei sobre célula. E eu comecei a ver tanto escândalo no movimento celular que por 24 horas eu fiquei com o coração muito fechado para o Senhor. De Deus querendo falar comigo sobre isso, eu falando, não, Deus, eu vou sair disso para entrar nisso. Olha isso, quanto que é danoso também, quanto que é nocivo. Nossa. Então eu não tinha noção do que era o movimento celular, mas eu sabia que não era saudável. Já tinha essa noção. Então, quando Deus me falou de células, não era a partir de um movimento de expansão. Sabe, olha, vocês vão se tornar uma igreja em células para multiplicar, e no final não saber nem o que está multiplicando. Que normalmente é esse um agravante do movimento, né?
E a nossa célula passou a ser uma célula de cuidado. Então a gente estava reunido com pessoas, cuidando de pessoas, tocando a vida delas, as aconselhando. Era uma igreja, mas separada em lugares diferentes. Exato. Então, pastoreando pessoas em diferentes lugares. Exato. Então, cada dia a gente estava ali numa casa, num bairro, falando do evangelho, anunciando Jesus. E no final a gente ceiava toda a célula, a gente era radical com a ceia. Porque o Senhor nos quebrou tanto na ceia que a gente chegou a ser radical. A gente começou a ter ceia todo domingo, a gente começou a ter ceia toda célula, a gente começou a ceiar em todo o tempo, cara. A gente começou a fazer isso. A ceia para nós virou um padrão. A gente se reunia, ceiava. Tinha reunião, ceiava. A ceia para nós virou um padrão. Quase que um cumprimento, quase que um paz do Senhor. Era paz do Senhor, vamos ceiar. Paz do Senhor. Então era mais ou menos esse contexto. Aí começou a ter um barulho, um certo barulho na cidade, né, em relação a esse movimento. Então, os pastores mais antigos da cidade, os mais moderados, vamos dizer assim, eles começaram a bater muito forte nisso. Pedir que os membros não fossem até as nossas células, que não levassem as crianças. Fizeram uma oposição a esse movimento. Fizeram. A gente, no primeiro ano, sofreu um pouquinho alguns resquícios dessa perseguição. Eles chegaram a dizer, olha, não é legal frequentar com a família, porque eu entendo que o Rafael hoje está ministrando algumas coisas que parecem uma seita de demônios. Que isso? A gente ouviu coisas assim do tipo. Só que, cara, a gente estava tão entusiasmado que a gente não parava para pontuar essas questões. Sabe? A gente só ouvia e falava, cara, acho que esse é o caminho. Chamaram a Jesus de Beelzebul, de demônios. Cara, se eu, que sou o seu servo, se ele que é o Senhor, chamaram de Beelzebul e demônio, eu vou esperar o quê de mim? Cara, tudo bem. Muito pior, né? A verdade é essa. Muito pior. Então, essas questões que a gente sofreu no início, não foi para nós um ponto. Até porque no nosso coração a gente só tinha isso. Eu ouvi algo do Senhor que talvez eles ainda não ouviram. E um dia, eu também estava daquele lado. E talvez se fosse o oposto. Talvez se eu continuasse do outro lado, e o João, o Pedro, a Maria, começasse esse movimento assim, talvez eu seria esse cara. Caramba. Que falaria, olha que heresia, olha que coisa de demônios, olha que seita religiosa. E como... deve ter sido um baita de um desafio, eu imagino, porque você acessou isso por revelação. Então pensa, você não tinha alguém, é o que você falou, você não tinha alguém pra te afirmar, olha, o que você ouviu é verdade, tá isso certo. mesmo. A base que você tinha era o Luiz Hermínio. Então, tipo assim, é loucura, tipo, ouvindo pela internet ainda, né? Pela internet. É loucura, porque você tá confrontando um sistema, tipo, e você é super novo, cara. Nossa, isso é surpreendente. E Rafa, isso foi pra nós realmente o principal desafio. Então, quando eu encontrei o Luiz falando disso, eu ainda não conhecia o Luiz ainda não tinha aquela repercussão no ano que eu conheci, não. Não tinha a repercussão a nível que tem hoje no Brasil, do apostolado, da paternidade, era uma realidade bem mais distante ainda. E quando a gente começou a ouvir isso, eu comecei a ficar um pouco mais em paz. E era algo tão real que eu sempre comentava com a minha esposa. Às vezes a gente ministrava num culto lá numa célula, em alguma coisa, sobre uma coisa que o Senhor tinha acabado de nos comunicar por revelação. E eu chegava em casa, o culto do Mevan durava um pouco mais. Então eu chegava, colocava ainda no YouTube para ouvir um pouco. Cara, e eles estavam ministrando coisas assim, muito semelhantes àquilo que a gente tinha acabado de falar dentro de uma célula, dentro de uma casa. Nossa. E isso reafirmava tanto a gente. E eu sabia que eu precisava estar mais fundamentado e entender um pouco mais disso. Aí foi onde a comunidade continuou crescendo um pouquinho na cidade, a gente precisou alugar um espaço porque não cabia mais só nas casas, não dava para se reunir só assim. E aí foi onde eu conheci um pouco mais do trabalho do Mevan. Então aí, junto com um amigo, né, que chegou lá com a gente, começou a servir com a gente, que hoje é um dos nossos pastores auxiliares, é o vice-presidente da comunidade também, que chegou 6 meses depois da comunidade nascer. Ele estava comigo na igreja anterior em Cachoeira Paulista, porém quando eu saí de Cachoeira, eu não trouxe ninguém, só a minha família. Então eu não permiti que eles viessem, porque eu não queria, vamos dizer assim, carregar a imagem de que eu estava rachando a igreja, porque de fato não estava. Não era isso que estava no coração. Então eu pedi, eu falei, olha, eu não posso permitir que vocês venham, vocês precisam ficar aqui, a igreja precisa de vocês, eu estou voltando para Canas, mas vocês precisam ficar em Cachoeira e tal. E aí eles queriam, o Léo queria muito vir, o pastor Léo, ele queria muito vir, muito estar junto com a família. E eu tive que ser até um pouco incisivo com ele. Ele falou, cara, Deus falou comigo que essa nova estação não é para eu trazer nenhum crente junto comigo, não. E aí ele ficou meio ferido, criou um bloqueio e ele ficou lá. Cara, 6 meses depois o Senhor nos uniu de novo, ele veio para Canas, começou a congregar com a gente, a caminhar junto. Que legal. É um filho amado.
E aí, a partir disso, o Léo, conhecendo essas mesmas realidades que eu estava ministrando já, e depois eu apresentei o Luiz para ele também, ele começou a ouvir. Quando viu, cara, a gente estava batendo lá em Itajaí para ver um pouquinho mais as realidades. Então, pela primeira vez, a gente foi nas primícias lá, no ano de 2018 ainda mesmo. Ainda em 2018, final de 2018 para começo de 2019, a gente esteve em Itajaí e depois estivemos de novo. E aí foi em Itajaí que eu conheci o Luiz, lá em Itajaí conheci o Juscelio me falou de um trabalho aqui em Campinas. Aí eu comecei a acompanhar mais o trabalho de Campinas, da Missão Sudeste, vocês devem ter ouvido essa expressão aqui já na casa, que basicamente era um trabalho que o Aljava, o apóstolo Cristiano, cuidava de forma mais próxima, né, junto ao Mevan, e tinha umas mesas aqui pontuais, acho que quinzenalmente ou algo do tipo. E eu assistindo uma ministração de um café de pastores, no final apareceu uma arte digital falando de uma mesa que ia ter em Taubaté. A comunidade tinha mais ou menos 1 ano de fundação e a gente ainda estava buscando toda essa realidade, porque eu tinha acessado por revelação, mas eu tinha sede de ser fundamentado, porque eu precisava de algo além disso. Porque às vezes a nossa mente até mesmo entrava nesse lugar. Cara, será que o que a gente está vivendo é real mesmo? Foi o Senhor que falou. É que eu ouvi mesmo a Deus. Cara, será que o que eu escrevi lá é Deus que falou comigo? Eu estou ouvindo coisas e me movendo a partir delas. E esse foi um negócio muito pegado para nós. E mesmo, Rafa, que nesse primeiro ano de Comunidade Inspirar, nós não tínhamos tanta clareza na movimentação. Nós tínhamos sede por obedecer. E a obediência para nós nos custou tudo. Nos fez entregar tudo ao Senhor. E a gente viveu de forma muito intencional isso. Então, era um desafio, porque não tinha fundamento, não tinha afirmação, não tinha uma identidade no espírito sobre aquilo que eu estava ensinando, mas tinha vontade de fazer aquilo que o Senhor estava propondo, falando, anunciando sobre nós. Aí foi nisso que eu conheci o trabalho da mesa que tinha aqui. Então eu saí lá de Cana, chamei o Léo, chamei minha esposa, chamei o Rogério, um amigo também que caminha com a gente agora. Eu falei, olha, o Luiz Hermínio e o Juscelio vai estar numa mesa lá em Taubaté, cara. Eu vi eles anunciando que vai estar numa mesa em Taubaté, vamos para lá. Eles falaram, vamos conhecer eles, vamos para lá sim. Cara, a gente chegou aqui, cadê o Luiz? Cadê o homem? Na hora que chegou, com alguns carros apenas na frente, a minha esposa falou assim, amor, será que o Luiz está aí mesmo? Parece que está um pouco movimento, meio parado. Será que é aqui mesmo? Eu falei, amor, não sei, nunca vi, não conheço essa igreja. Eu vi no cartaz a arte, eu vi na arte o endereço, então a gente chegou aqui. Vamos entrar para ver. Aí eu entrei ali, estava tendo uma mesa, o Cristiano junto com alguns filhos que já faziam parte do Aljava, outros da Missão Sudeste também, e ali a gente conheceu eles. Não tinha Luiz, não tinha Juscelio, mas estava o apóstolo Cristiano ali. Nossa. E foi a forma com que o Senhor usou para nos conectar. Nunca tinha visto ele na vida. Nunca tinha visto na vida, nunca tinha ouvido falar do sonho de Deus na minha vida. Nunca tinha ouvido falar de Aljava, de Cristiano, de nada. Vim aqui simplesmente pela Missão Sudeste, achando que teria um outro trabalho, um outro movimento. E ali naquela mesa eles falaram um pouco do que era o Aljava, do que era a Missão Sudeste, do que era esse trabalho com os pastores, e eu já sabia de uma coisa, cara, eu precisava caminhar aliançado com alguém, eu precisava de alguém, eu precisava caminhar com alguém, até porque essa era uma das primeiras palavras que eu tinha recebido do Senhor em Itajaí. Quando eu estive em Itajaí, eu cheguei a conversar com o Luiz algumas vezes, por conta do evento das primícias, é um evento muito acessível, então durante o dia, durante a tarde, estão sempre por lá no salão principal, então a gente consegue trocar uma ideia, eu tirava algumas dúvidas, fazia algumas perguntas, sempre muito tranquilo. E aí quando eu vi o Juscelio lá, rapaz, eu conheci o Juscelio, fui falar com ele. Cara, o Senhor nos conectou muito, de uma forma muito forte. Uhum. E a primeira oração que o Juscelio fez é, Senhor, levanta um Melquisedeque para esse Abraão. Sabe, levanta um homem para remir esse homem, para cuidar desse homem. E essa foi uma oração que ficou no meu espírito. Eu falei, cara, eu preciso de alguém onde eu de fato possa confiar o meu coração, onde eu de fato possa estar perto, onde eu possa ouvir. E durante 2019 inteiro, que foi o ano que nós conhecemos o apóstolo Cristiano, eu ainda ia para Campinas, eu ainda estava mais próximo do trabalho de pastores do Mevan, e durante 2019 inteiro, eu fiquei tentando encontrar no Senhor discernimento para poder me aliançar, porque eu sempre ficava nessa dúvida. O Senhor me uniu de forma muito pontual com o Juscelio,
ao ponto de eu ir para lá em Campinas e ele arrumar a casa de algum dos pastores que caminhavam juntos para a gente ficar hospedado lá. Então a gente criou um vínculo também, amamos muito a vida deles. E depois o Cris. E eu sempre conversava com o Cris sobre paternidade. Ele me atendia por chamada de vídeo e eu sempre perguntava várias coisas e falava: Cris, tá bom, eu tô orando por isso, preciso entender, eu tô buscando um sinal de Deus para saber, sabe, quem de fato eu devo me aliançar, como eu devo caminhar, até porque tudo era novo, principalmente o assunto paternidade. Então, eram os primeiros meses da minha vida onde eu estava ouvindo sobre paternidade, não era uma coisa cultural para mim, muito incomum. E no meio disso, orando, caminhando ao Senhor, buscando um sinal evidente. E aí eu pedi esse sinal para Deus, né? Eu falei: Deus, me dá um sinal. E, cara, eu fiquei esperando raio, trovão, relâmpago, um monte de trovejar, fazer alguma coisa acontecer, né? O vento impetuoso. Cara, não teve nada. Se cair um relâmpago agora... Se cair um relâmpago agora, com C de Cris, eu sei que é o Cristo. Então, nesse ambiente onde a gente estava buscando algum sinal evidente, porque para mim era algo muito sério. Eu tinha acabado de viver uma transição, estava no primeiro ano da comunidade, eu sabia que eu deveria caminhar em paternidade, mas eu ainda estava com um coração muito ainda ocioso ou com dúvidas a respeito de quem eu deveria estar firmado, quem eu deveria confiar o meu coração em relação a isso. E aí, orando, buscando, tentando de alguma forma, o Senhor nos fez discernir no Espírito. E essa foi uma decisão no Espírito mesmo, que eu deveria caminhar junto ao apóstolo Cristiano, ainda sem entender de uma forma mais completa quem ele era, o que ele de fato carregava, o que estaria prestes a ser impartido sobre a minha vida. Simplesmente por discernimento, o Senhor nos fez avançar. Então eu chamei o Cris, conversei com ele sobre isso. O Senhor já havia comunicado no espírito dele que eu deveria caminhar junto, que eu seria um dos filhos ministeriais, espirituais. E foi ali então que a gente se aliançou, em 2020. Então em 2019 eu conheci ele, em 2020 a gente firmou uma aliança e começou a caminhar junto. Nossa. E foi muito de repente, né? Se for pensar, ele era de Canas ou Cachoeiro Paulista, né? Vivia numa outra realidade. É longe de Canas de Taubaté, o que é quanto tempo? De tempo uns 45, 50 minutos. 45, 50 minutos. Assim, não é uma coisa que não é uma vizinhança, não é alguém que ele tinha um contato próximo. E aí, através de revelações dos seus 40 dias de oração, através das pregações do Luiz Hermínio e através dele ter vindo aqui para Taubaté, do nada ele conheceu uma outra realidade que, vamos dizer assim, você viveu uma estação de pastor até aqui e a partir do momento que você entrou na Aljava, que você conheceu termos como paternidade, né, de cuidado, de reino de Deus, você está vivendo uma outra fase. Será que a gente pode considerar isso? Com certeza, com certeza. Eu até tenho o hábito de dizer que o Senhor, no primeiro ano da comunidade, onde eu caminhei ainda só, era pastor, cuidando da comunidade Inspirar, mas ainda de forma solitária, vamos dizer assim, andando sozinho a partir das revelações que tinha recebido. Eu sinto que, de fato, não era um tempo ainda de edificação de nada. Era um tempo só de desconstrução. Então, esse primeiro ano foi a gente colocando no chão tudo aquilo que a gente tinha como ideia, como fundamento, como uma mente religiosa estrutural, que precisava desabar, cara. Aquilo precisava se encerrar na nossa vida. E não que a gente ainda não tenha alguns resquícios que precisam ser removidos. Eu acredito que a religiosidade impregnada, ela é processual, a questão de libertação, libertar-nos disso por completo. Mas aquele primeiro ano para nós foi é como se o Senhor pegasse uma marreta bem grande e começasse a desconstruir tudo aquilo e bater com força naquilo, e para nós foi isso. Quando eu cheguei aqui e me aliancei ao Aljava, ao apóstolo Cristiano, para mim essa estação mudou e passou a ser uma estação de edificação. Eu comecei a ser edificado aqui, quando eu cheguei aqui. Então Deus permitiu que por um ano a gente fosse desconstruído, mas que já no próximo ano nós passássemos a ser edificados. Porque é um processo. Deus não pode começar a construir a partir de uma coisa que está completamente desalinhada ao seu desenho. Tá? Então, tipo assim, nossa, já tem uma parede de 1,5 metro de altura. Não tem problema, vamos deixar ela aí e vamos dar continuidade nisso. O importante é o resultado final. Não, Deus não carrega essa questão, sabe, de firmar os olhos apenas nos resultados, na expansão disso, no quanto isso é aparente, no quanto isso é evidente. Nitidamente, Deus estava desmoronando tudo que a gente havia construído até aqui, para que quando a gente pudesse chegar aqui, a gente estivesse no solo, para que então pudéssemos receber fundamento. E para mim, esse é um marco. A minha vida pastoral, ela passa a ser fundamentada no Aljava, através da vida do Cristiano. E isso para mim é um grande divisor de águas. De todas as transições que eu vivi, para mim é a maior. Onde os meus olhos foram se abrindo e até aquilo que eu ouvi no meio do mato do Senhor, por revelação,
passou a ser fundamentado e passou a ter muito mais autoridade para que então pudéssemos falar disso, porque se tornou vida em nós. Não era mais uma coisa que, será? Estou em dúvida. É isso mesmo? É isso mesmo? É. Não. A verdade é que caminhar sozinho é caminhar debaixo de inconstância e incertezas. Tá? Vivendo a partir de uma mente que pode nos estagnar em qualquer momento. Porque a gente pode tornar um projeto que não é nosso, que é do Senhor, que é a sua igreja, uma família que é do Senhor, a gente pode tornar isso um projeto pessoal. Sabe? Eu penso assim, eu acho assim, Deus falou isso, mas eu acho que é mais agradável assim, então vou tentar desse meio, vou tentar dessa forma. E a gente vai vivendo, porque você está ali, você é pastor, você é líder, o que você falar, normalmente as pessoas vão caminhar junto, vão estar perto, vão aceitar, vão se sujeitar a isso. Mas graças a Deus, Thiago, eu tinha tudo para dar errado, principalmente no ministério pastoral. Eu digo isso sem medo de errar. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado no casamento, pela forma que começou o nosso relacionamento, pela juventude que tínhamos e a falta de maturidade no começo das estações. Tinha tudo para dar errado como pastor, porque a gente começou a pastorear sem nunca ter sido pastoreado. Tá? Então a gente começou a servir sem nunca ter sido fundamentado em nada. Então, em meio a tudo isso, a graça e a misericórdia do Senhor nos encontrou, permitiu que a gente errasse pouco e por pouco tempo e nos conectou a um lugar onde a gente fosse fundamentado, envolvido num projeto coletivo e então podendo desfrutar de uma realidade muito superior. Tá? Não que aquele tempo era ruim, não que aquilo era ruim. Foi um tempo poderoso, foi uma estação que eu amo. Amo as pessoas que fizeram parte dessa estação, amo cada uma das pessoas que passaram pela minha vida e cada um dos líderes que tocaram a minha vida, foram fundamentais. Mas glória a Deus que em meio a todo o caminho, onde eu poderia ter me equivocado muito, o Senhor me escondeu, sabe? E me lançou aqui, para que então eu pudesse ser fundamentado. Então isso para mim foi muito especial. Glória a Deus. Acho que do seu testemunho, assim, o que mais me chama a atenção é como você assumiu grandes responsabilidades mesmo tão novo. Porque a gente já teve vários podcasts aqui e uma das pautas que a gente mais conversa é que o jovem hoje muitas vezes tem medo de se comprometer com coisas grandes. E aí sempre acaba deixando para fazer essas coisas grandes no momento mais tarde. E aí acaba passando a força da juventude. A gente fala da força da juventude. E o jovem tem muita força. Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, no seu testemunho, como você tinha amor pelo Senhor, mesmo muitas vezes não entendendo, não tendo fundamento, mas a disposição que você tinha. E Deus já utilizava daquilo para poder ativar o seu propósito. Isso era muito legal, cara. E a coragem também, né? Que é exatamente isso. A gente que é jovem, querendo ou não, às vezes a gente se sente inseguro, porque... Cara, imagina conduzir uma igreja, você envolve a vida das pessoas. Com certeza, chegavam esposas para ele e falavam, olha, meu marido tá me agredindo, meu marido tá me tratando mal, meu marido tá fazendo coisa errada. E como é que alguém de 17 anos vai lidar, vai gerir isso? Então, são tempos difíceis, eu acredito que requer um tempo para calejar, né? Para se acostumar com isso. Porque com 17 anos, você liderar uma igreja... Olha, é muita responsabilidade. E uma coisa, além disso, porque isso também é algo que é curioso, porque você pensa, você como pastor mesmo tão novo, lidando com pessoas tipo, com esse nível de problema, de situação, né? E também eu pensei no novo pacto. Porque eu imagino que você veio de uma estrutura religiosa e aí você chega aqui na casa, tipo assim... E aí só toma porrada de novo pacto de cristiano. Eu fiquei pensando, como foi pra você também Cara, receber disso, né? Tinha um amigo em comum que por algumas vezes esteve com a gente aqui numa das mesas e eu até cheguei a comentar com ele uma vez, lá em 2019 ainda, antes de tudo, estava só conhecendo aqui. Eu falava assim, cara, uma coisa que me incomoda muito no Cristiano é que toda vez que eu vou lá, ele fica falando novo pacto, novo pacto, novo pacto, novo pacto. Eu falei, cara, sabe, isso me incomoda porque eu não consigo entender isso direito, não consigo discernir isso. Eu tô indo, cara, mas eu não sei. Para mim, até a linguagem era inacessível, porque era um termo, gente, eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. Tá ali, ó, o novo pacto não é novo. Ele é novo porque aquilo que é eterno não envelhece, mas... Cara, olha quanto tempo que isso está nas escrituras, sabe? Porém, dentro da realidade que eu vivia, era algo... Cara, imperceptível. Você não tinha enxergado isso. Não tinha enxergado. Não tinha nunca nem ouvido falar. Então, quando a gente vem para cá e começa a ouvir sobre o novo pacto, sobre paternidade, sobre 5 ministérios,
Rafa, foi algo surreal para nós, cara, algo muito, muito diferente. Porém, a gente chegou como um terreno limpo aqui. Essa foi a trajetória que nos trouxe saúde em chegar aqui. Porque a gente não chegou aqui resistindo a isso. Eu cheguei não entendendo, mas não resistindo. Então, na medida em que o Senhor ia me falando sobre isso, principalmente depois que nós andamos em aliança, cara, tudo que o Senhor ia falando, eu ia tentando entender, aprender, receber, até que isso se tornou vida em mim. E passou a ser muito simples entender. Muito simples entender. Embora, Rafa, mesmo ainda pastoreando as outras igrejas, ainda cuidando daquele tempo do início da fé, eu nunca tive uma mente estagnada na religião. Tá? Então, por exemplo, eu nunca fui alguém que foi muito severo e pesado em relação à religiosidade, às leis, o excesso disso. Então, no meu espírito, já tinha algumas coisas que o cenário que eu vivia, a realidade religiosa que eu vivia, não batia muito. Então, a gente vivia dentro daquele cenário, porém, ministrando a partir de algumas outras óticas. Nada comparado com o que vivemos aqui. Nada comparado a isso, até porque nunca nem tínhamos ouvido. Mas também nada comparado, ou exatamente como era com os pastores mais antigos naquele tempo, com a forma que ensinavam, a forma que disciplinavam as pessoas. Eu, por exemplo, nunca tive na minha vida um único culto sequer que eu tirei alguém da mesa da ceia, sabe? Nunca, embora era cultural, todo mundo tirava o outro da ceia, todo mundo pedia que o outro participasse. Era comum, mas algumas coisas o Senhor foi me poupando de aprender de forma equivocada. E isso me ajudou demais. Me ajudou demais. Então, mesmo que a gente chegou aqui debaixo de tudo isso, foi algo bem pegado. Mas foi algo, vamos dizer assim, pegado, mas leve. Era um tempo de desconstrução, mas eu sabia que o Senhor estava construindo algo novo que eu nunca tinha vivido. Então, eu só fui me rendendo a isso, me sujeitando a isso, e o Senhor foi construindo. Agora, dentro da questão que você falou, Rafa, das responsabilidades ainda na juventude, e às vezes da molecada querer correr dessas responsabilidades assim já no início. Vou deixar mais para frente, eu vou pensar em casar mais na frente, vou pensar em edificar uma família quando eu tiver, sei lá, uns 30 e poucos anos, 35 anos, que eu já estou mais estabilizado, já tenho a grana para comprar uma casa legal, um carro mais adequado, não vou passar dificuldade financeira. Eu sei que essas questões de adiar, de tardar algumas coisas, é muito comum realmente para a juventude, muito comum mesmo. Agora, para nós, começou tudo muito cedo. Eu com 11 anos, ainda antes do Senhor, eu com 11 anos já comecei a trabalhar, tive uma oportunidade de trabalho, do nada parou um senhor, bateu lá na porta da minha casa e perguntou se eu queria fazer um servicinho de office boy. Falei, demorou, vamos sim. Comecei a fazer. Então, com 11 anos eu já comecei a trabalhar. Saía da escola, começava a trabalhar. Com 12 anos eu já comecei um primeiro negócio, na área gráfica. Eu trabalhava com materiais gráficos, fiz um cursinho de design gráfico, comecei a trabalhar na área gráfica, de materiais impressos. Então, dos 12 até mais ou menos ali uns 19 anos, 20 anos de idade, eu trabalhei com gráfico, 100% de forma autônoma. Inclusive, foi por isso que eu consegui casar muito cedo. Porque ninguém tem dinheiro para casar com 17 anos, não dá nem para sustentar uma família. Então você já tinha um trabalho. Desde os 12 eu já tinha o mesmo negócio. Eu já cuidava, já tinha um trabalho gráfico, e esse trabalho da indústria gráfica me ajudava a manter a casa. Não era nada surreal, era tudo bem enxugado, bem simples, mas dava para sobreviver. E foi assim os nossos primeiros anos de casado. A Tassi, inclusive, depois que a gente casou, ela trabalhou um pouco comigo, a gente foi sócio. Aí depois que ela começou a pegar 50% do que já era pouco, aí eu falei, não, vou acabar por aqui. Que daí divide, né? Já era ruim, agora eu tô com sócia, vou ter que arrumar uma outra coisa para fazer. E aí foi onde foi abrindo outros campos profissionais, a gente começou a trabalhar em outros nichos, em outros segmentos, e aí abriu muitas outras coisas. Que legal. Você é empresário? Eu sou empresário. Que legal. Tá, então foi justamente desse ano, 2020 para 2021, na verdade, que foi muito até próximo da nossa chegada aqui também, né? Então em 2021 a gente começou a empreender de uma forma diferente, em outro segmento. A gente começou um projeto, uma sociedade lá em Canas, no ramo imobiliário. Aí depois dessa sociedade nasceu uma franquia de energia solar, de financeira, e hoje a gente tem uma empresa lá em Canas, né? O nome da nossa empresa é Grupo Infinity, e de fato é um grupo onde a gente sustenta pelo menos 4, 5 modelos de negócio nele. Então a gente trabalha com imobiliário, com energia solar, com uma financeira, né, empréstimos e consórcios, e também no ramo de licitações públicas. Então a gente hoje desenvolve esse trabalho empresarial em Canas, que é fruto mesmo, com muita humildade digo isso, mas é fruto de uma mente que não é minha.
é algo que veio do Senhor mesmo desde a infância, desde a juventude. Eu era aquele moleque que saía pra rua, ganhava bolinha de gude da molecada e vendia as bolinhas de gude que eu tinha acabado de ganhar deles no paredão. Capitalismo no sangue. Batia cartinha de Yu-Gi-Oh!, depois enchia a caixinha e saía vendendo 3 por 15. Então, desde muito moleque eu já empreendia, de alguma forma. Então, hoje, empreender realmente também é algo que faz parte do nosso estilo de vida mesmo, sabe? Então, embora a gente tenha hoje uma boa parte do tempo seja ocupado pelo Ministério Pastoral, uma parte maior ainda é ocupado pela questão da gestão da empresa, dos negócios mesmo que a gente cuida em Canas. Tá? Mas, para mim, Rafa, o ponto assim, crucial que me fez aceitar muitos desafios nessa área cristã no Senhor, né, em Cristo, foi ter tido um encontro de verdade com Ele na minha adolescência, né, aos 15 para 16 anos. O que eu tive com Cristo de 15 para 16 anos foi, de fato, um novo nascimento no Espírito, sabe? Eu vivia numa igreja onde, para batizar, era um evento anual. Então, tipo assim, eu queria muito batizar nas águas, mas ainda não podia, tinha que esperar um tempão, tinha que esperar juntar não sei quantas pessoas para poder fazer o batismo. E no meio disso, o Espírito Santo me selou e eu comecei a viver uma realidade no Espírito muito diferente. E embora a cultura interna que eu estava envolvida era diferente, o que eu buscava fora dessa cultura era muito real. E foi isso que, de fato, foi determinante. Eu passei a ter, muito jovem, algumas experiências com Cristo que foram me transformando, principalmente na questão da paternidade. Por exemplo, eu fui curado de paternidade, sobre a questão da paternidade, eu fui curado de problemas paternos muito antes de começar a ouvir falar de paternidade. Eu nem sabia que existia essa palavra paternidade, num contexto que a gente sabe hoje. Mas eu me lembro que no início, nos primeiros meses da minha conversão, eu estava num trabalho evangelístico na rua, depois teve um culto numa garagem. E nesse culto, numa garagem, no meio da adoração, do louvor lá, o Senhor me deu uma pequena visão. E essa visão eu andava como se estivesse andando de avião por cima das nuvens, mas sem avião, só andando. Andando por cima das nuvens. Eu não via nada, só nuvens. E eu estava andando. E andava muito. Eu acho que eu estava até cansado só da visão. Andando muito. Nossa. Até que o Senhor veio e me abraçou na visão. É como se eu visse o peitoral e os braços do Pai me abraçando. E quando Ele me abraçou, Ele reafirmou sobre mim algumas vezes: eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. E ele falava isso para mim por diversas vezes: eu sou o seu pai. E essa única frase de Deus me dizer: eu sou o seu pai, cara, me jogou no chão. Glória Quando eu vi, eu Deus. estava jogado no chão, chorando muito. Quando eu levantei dali, eu levantei pronto para ser curado de toda a revolta que eu carregava. Eu não tive um lar funcional. Os meus pais se separaram por algumas vezes. Eu cheguei em casa, meu pai também, eu não me lembro do meu pai se despedindo para ir embora. E eu carregava muita revolta. Era um jovem muito revoltado, muito mesmo. Eu fui um péssimo filho na minha juventude por tanta revolta, desonra e tudo mais. Até que essa visão me restaurou. Então, no dia em que o Senhor reafirmou sobre mim que eu era seu filho, que Ele era meu pai, eu passei a ter um relacionamento com meu pai restaurado, eu consegui perdoar o meu pai, a gente passou a restaurar o nosso relacionamento, a se amar. Eu já tenho um relacionamento incrível com meu pai. Que legal. Amo a vida dele, eu sei o quanto sou amado. E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei bem tranquilo em relação aos problemas biológicos, vamos dizer assim. Porém, eu comecei a ser envolvido em outras realidades e ver o quanto que, de fato, a paternidade era um problema do corpo. E isso, para nós, é surreal, cara, olhar para isso. O Senhor me curou antes de eu saber do que eu tinha. Sabe? É como se ele me libertasse, me curasse de um diagnóstico que eu nem sabia que tinha ainda. Mas eu tinha. Eu era esse cara. E Ele fez tudo mais rápido. Ele, sabe, Deus remiu muito tempo na minha vida. E isso só tem a ver com Ele, não tem nada a ver comigo. Eu não fiz nada para isso. Até porque se Ele levasse em consideração o que eu fizesse, eu estava lá ainda. Não faria sentido estar aqui. O Senhor que fez tudo isso. A gente só foi se rendendo. Na medida que Deus se movia, a gente ia se sujeitando a isso. E o Senhor foi formando isso em nós. Nossa. Que show. Olha, muito bom o testemunho dele, testemunho, né? A gente vê que, apesar dele ter se convertido, né, no primeiro momento, Deus não o desamparou. Deus sempre foi o ensinando, ele foi amadurecendo, foi crescendo. Eu acho que é assim com todos. Até com os jovens que chegam na igreja, né, tem um primeiro contato. Eu acho que eles, desse primeiro contato, têm uma primeira impressão, aí começa a desenvolver novos comportamentos, mas ainda não é aonde Deus de fato quer levar a todos nós, né? Deus não quer que a gente fique no nível raso. Com certeza é propósito para todos estar num nível mais fundo, num relacionamento mais íntimo. Sim. Né? Bom, vamos falar também, além do testemunho da sua vida pastoral, né? Da onde o bicho pega. Que é a política.
Como que isso chegou na sua vida, né? Você já foi candidato outras vezes, a sua primeira campanha. Por que a candidatura veio? De onde surgiu esse chamado? Conta pra gente. Tá, legal demais, Thiago. Basicamente, em 2020 foi a primeira vez que eu me envolvi com política mesmo de verdade. Em 2020 eu fui convidado por um amigo que era pastor também e ele ia se candidatar em Canas. Então ele me convidou para ser um dos cabos eleitorais dele, para estar junto ali, como a gente já tinha igreja na cidade. Ele me convidou para estar junto. Como eu trabalhava, em 2020 eu trabalhei com marketing político ainda. Foi basicamente um dos últimos anos que eu ainda estava envolvido com a questão gráfica de design. Sim, e tudo mais. Tem muito a ver. Então, eu ainda cheguei em 2020 a trabalhar com a questão política, então eu fazia algumas coisas de marketing relacionada à política e me envolvi de forma direta na campanha desse amigo, apoiando ele na cidade, com a igreja, com as famílias, com as pessoas próximas. A gente levava ele e estava junto nesse trabalho. Até que houve uma transição também na questão de um candidato que viria, né, a disputar a majoritária em Canas. E esse candidato, ele me conhecia também, mas de forma distante. Talvez por algumas lives que a gente fazia, era período de pandemia, né? Então a gente fazia muita live pela igreja, ministrando e tudo mais, e ele me conhecia mais desse cenário. E aí ele, como candidato a prefeito, em 2020, ele me convidou também para estar junto do trabalho. Então eu me envolvi com a campanha de vereador desse amigo pastor e me envolvi com a campanha desse candidato a prefeito. Que legal. Que não foi bem sucedida, ele não chegou a levar. Mas foi uma campanha, cara, muito bacana, que pegou, tipo, nos 3 últimos meses de campanha e do zero chegou ali a... Foi bem, né? Uma média de 100 votos de diferença da prefeita que foi eleita. Então foi algo Teve bem... segundo turno? Não, Canas não tem segundo turno. Foi o primeiro turno, foi o primeiro mas turno, foi né? ali próximo. Muito próximo, bem acirrado. Então foi nesse cenário. Em 2020, eu fui convidado a compor, tanto para vereador quanto para prefeito. A campanha de prefeito e vereador, a gente chegou a ser um dos coordenadores de algumas partes, principalmente na área de marketing, de impressos e tudo mais. E aí foi onde a gente conseguiu enxergar um pouco mais desse cenário político. Então, sempre que tinha alguma oportunidade de fala, de treinamento, de palestra, de convenção, alguma coisa do tipo, eles sempre pediam para eu falar alguma coisinha, dar uma palavrinha. E aí foi onde eu fui pegando um pouco de gosto disso também, de estar envolvido com esse cenário. E automaticamente as pessoas ao redor também começaram a falar comigo sobre isso. Pô, Rafael, seria muito legal, cara, se você tivesse vindo lá em 2020 ainda. Só que às vezes era até constrangedor, porque eu estava junto com um candidato que eu estava apoiando, falando com as pessoas. Por que você não segue? Ele falou assim, cara, por que você não é o candidato? Eu falei, não, eu estou apoiando meu amigo, ele está aqui comigo e tal. E ficou nisso. Porém, logo após esse cenário, né, a gente, em 2020, teve algumas frustrações em relação a tudo que a gente já tinha acreditado sobre a política e depois a gente viu que não era aquilo exatamente. E foi a primeira frustração política que a gente teve, não por conta da derrota, não por conta de não ter sido eleitos os candidatos que a gente estava apoiando. Isso é consequência, isso é natural. Mas por ter, de alguma forma, principalmente no trato da vereança, né, eu ter sido surpreendido em algumas coisas que eu não gostaria. E aí, logo depois eu fui procurado se eu manteria o apoio e tal. Eu falei, olha, é o seguinte, eu pretendo nem participar de política nos próximos anos, mas se eu participar, provavelmente eu vou lançar a candidatura. De tanto que eu tinha ouvido das pessoas ao longo do caminho que, cara, você deveria ser o candidato, você deveria sair, E ali realmente nasceu algo no nosso coração em relação a isso. Tá? E aí, depois do período político, nossa vida retomou ao normal. Inclusive, esse candidato a prefeito, que a gente coordenou a campanha, a gente teve um vínculo mais forte durante o período eleitoral e ele se tornou meu sócio lá em Canas, né? Então, o candidato a prefeito, que eu coordenei uma das áreas da campanha, ele passou a ser meu sócio depois. Que legal. Então, foi algo bem legal, uma conexão do Senhor mesmo, uma bênção na nossa vida. Mas, basicamente, foi esse o cenário que, inicialmente, foi a primeira vez em que eu visualizei o cenário político. E de lá para cá, nos 2 primeiros anos, 2021, 2022, ficou algo bem tranquilo em relação a isso. E aí, quando teve a última eleição, né, 2022, foi onde a gente teve a oportunidade, então, de apoiar um candidato a deputado estadual, deputado federal na cidade. Depois teve as eleições do Conselho Tutelar. E a gente passou sempre a estar muito perto da cidade, estar muito perto das pessoas, estar muito perto desse cenário. E realmente nos disponibilizar como uma possibilidade futura. Então, há 2 anos atrás, em Canas, a gente já falava dessa possibilidade. A gente está envolvido politicamente, a gente está envolvido nesse cenário, entendendo uma coisa muito simples. Eu sempre tive um entendimento de que
existe uma diferença muito distante entre santificação e alienação. E mesmo num cenário muito religioso, como eu disse para vocês no início, eu não me lembro de ter deixado de lado um amigo, por exemplo. Cara, eu de fato não deixei. Eu tinha amigos que tinham problema com drogas, com bebidas, com coisas semelhantes e absurdas, mas eu não me lembro de ter a necessidade de ter deixado eles. Eu vivi algo tão real no Senhor que aquilo não me afetava ao ponto de me influenciar, sabe? Não que eu estava nesses cenários com eles, eu nem ia para esses cenários, porque eu sabia que se eu fosse, talvez eu estaria em dano e poderia ceder, cair e tudo mais. Mas o que para mim foi muito determinante era entender que eu poderia estar com essas pessoas, eu poderia estar nesses cenários sem que aquilo que me governava de fato perdesse o controle, sabe? Entendendo que aquilo que está em mim, que habita em mim, aquilo que me governa, Rafa, é muito maior do que aquilo que governa esse mundo e as questões da sociedade lá fora. Então, até no início da conversão, eu não tive essa questão da alienação, sempre estive envolvido com muita gente, sempre continuei jogando um futebol com eles, sempre continuei estando ali com eles, estando numa festa de amigos, estando com o pessoal. E, graças a Deus, isso foi algo que, para nós, no início, foi muito evangelístico, que eu consegui trazer algumas pessoas ao Senhor, algumas pessoas que compravam Bíblia, cara, para debater Bíblia com a gente na sala de aula, para mostrar que Deus não existia. Nossa. Inclusive, isso foi uma coisa que me ajudou muito no começo da caminhada, sabia? Quando eu me converti, tinha 2 caras que estudavam com a gente e eles eram ateus, cara. Tipo, ateus mesmo, de ter raiva de Deus. Eles não eram nem aqueles ateus que não creem, eram aqueles ateus que têm raiva. Não é cético, né? Ateu é militante contra quem acredita em Deus. Exato. E era esse cenário. Os caras eram militantes mesmo. Eles compravam Bíblia para poder ler Bíblia e debater Bíblia comigo. Isso que é louco, né, cara? Aí eu falei, tem cristão que não compra Bíblia, tem ateu comprando. Aí eu falei assim, cara, esses caras estão estudando Bíblia, eles estão lendo Bíblia, eles estão pegando as aulas, a vaga que a gente tem, tá moendo eu aqui. Os crentes que tem na sala, parece que é tudo agente 007, ninguém fala nada. Eu acabei de me converter, eu vou ter que começar a ler, cara. Eu comecei a ler a palavra, comecei a estudar a Bíblia, comecei a buscar o Senhor, comecei a crer mais, comecei a buscar mais. Cara, eu comecei a orar muito pela conversão desses caras. E no fim do ensino médio, os 2 converteram. Tá brincando. Nossa. Quem que venceu o debate agora? um deles é até um presbítero, um pregador do evangelho hoje. Nossa. O outro deles chegou a liderar a célula por um tempo, cuidar de uma célula da igreja que fazia parte. Legal. Então, tipo assim, a gente viu, cara, o poder de Deus se manifestar nas nossas amizades durante o ensino médio. E é isso um ponto que a gente gostaria até de deixar, né, como uma mensagem à juventude que vai ouvir isso aqui daqui a um tempo, que vai estar recebendo um pouco desse podcast. Nós temos que ter tanta firmeza, tanta clareza daquilo que nos governa, ao ponto de não andarmos de forma desestabilizada com as demandas de fora. Cara, tem muita gente que precisa, Rafa, daquilo que veio até nós, daquilo que o Senhor nos preencheu. E às vezes a gente entra num lugar de profunda alienação, onde a gente vive um mundo tão paralelo. Sabe, não, agora os meus amigos têm que ser os caras crentes, só os caras que frequentam o sonho de Deus, tem que ser só a gente que fala das mesmas coisas que eu falo, que gosta das mesmas coisas que eu gosto. Cara, como que a gente vai encher a terra com a glória do Senhor se a gente não está disponível de ir até aonde a glória ainda não chegou? Então, não é uma questão só de uma visão evangelística, é entender que naturalmente a nossa vida ela vai estar à disposição para tocar outras pessoas que ainda não conhecem a realidade que nos governa, que chegou até nós. Então, quando isso aconteceu na minha vida e eu vi esses caras se convertendo, e em nenhum momento da minha vida eu me perdi, eu me afastei ou eu enfraqueci porque estava próximo desses caras. Pelo contrário, ver eles chegando ao Senhor me fortaleceu demais. E aí foi onde, para mim, o evangelho ficou ainda mais radical. E para mim o evangelho foi muito radical mesmo, não como um baque religioso, mas como uma mudança de pensamento mesmo, como uma mudança de vida, uma nova realidade que eu fui inserido. E aí, quando chegou essa época de falarmos de política, né, de pensarmos em política, já com toda a bagagem que ao longo da juventude eu tinha tido, a experiência que eu tinha tido no Senhor, de ver pessoas de outras realidades conhecendo ao Senhor através da minha vida, eu também me enchi de esperança em relação a isso, Thiago. De saber que estar posicionado numa área pública
e servir ao Senhor com excelência ali naquele lugar, fazendo com que através da minha vida a essência de Cristo, a verdade de Cristo, ela pudesse, sabe, se mover através de mim, se manifestar através de mim, cara, seria um presente para o evangelho na cidade, seria um presente para a edificação da igreja no Senhor na cidade. Então a nossa mente e o nosso coração está exatamente nisso, porque hoje, para nós, Thiago, parar uma boa parte do que fazemos para cuidar de política é um dos maiores desafios que eu tenho hoje. Sem dúvidas. Disparadamente, um dos maiores desafios. Parar as demandas profissionais, parar as demandas ministeriais. Cara, meu filhinho, eu tenho um filhinho de 3 anos. Que legal. E a minha esposa está grávida do Lucas, que chega agora, provavelmente entre 1 e 8 de outubro. As eleições é dia 6. Então, então pensa que a gente está num cenário assim, onde exige muito de nós, para que então a gente possa parar para servir a cidade. Mas o que está no nosso coração é justamente isso, cara. Nós estamos parando não por nós, sabe? Não é um auto-envio. Não é alguém que, nossa, cara, acho que eu estou um pouco encantado com a demanda, com a ideia do salário público, acho que eu quero. E eu vou para lá, vou me dedicar para isso, vou gerar as minhas expectativas nisso. Cara, de fato não é isso. Tá? Eu não estou dizendo que não tenha relevância o salário, eu não estou dizendo que não seja algo que vai nos ajudar lá na frente. Pode até ser, mas hoje parar a nossa vida para servir a cidade politicamente é um desafio e para mim uma missão. Então, quando eu falo de política hoje, eu não falo só a partir de uma ótica onde eu estou vivendo um sonho pessoal, um desejo pessoal. Não, eu entendo que quando o Senhor me tirou de uma mente adâmica e natural e colocou sobre mim a mente de Cristo, e a partir da mente de Cristo, ele me deu uma cosmovisão da vida, onde eu consigo enxergar a vida num todo, não só como um pastor, não só como um filho de Deus, não só como um cristão, mas como um pai, como um marido, como um homem, como um homem da sociedade natural. E eu consigo enxergar as demandas dessa terra a partir dessa mente, eu de fato consigo crer, Rafa. A política deve ser e precisa ser um caminho aberto de esperança para todos aqueles que querem propagar Cristo nas áreas da sociedade. Sem dúvidas. Até porque nós cremos no renascimento dos 7 montes, na edificação da estrutura do governo de Deus a respeito dessas áreas da sociedade. E quando a gente fala de política, nós estamos falando da mais abrangente delas. E não porque ela é especial, mas é porque sob a política está o domínio das demais. Tá? Então é nítido. Nossa, Rafael, eu quero muito tocar a saúde. Política influencia tudo. Exato. Então a saúde, a educação, o comércio local, a mídia, cara, em grande massa está sendo influenciada pelas questões políticas. Então, próprias igrejas, né? As próprias igrejas. Então, quando homens e mulheres que, a partir da mente de Cristo, se disponibilizam a servir uma cidade com esses ideais, com esses princípios, e princípios que não nascem de um desejo pessoal, mas do desejo do Senhor de usar a nossa vida para estabelecer aquilo que é dele, que é o seu reino, a sua vida na cidade, cara, eu acredito que quando a gente, como igreja do Senhor, olha para isso, a gente precisa entender que é o Senhor tentando trazer de volta, sabe? O governo, os fundamentos e um alinhamento que, em alguma forma, na sociedade se perdeu. E se perdeu. Não dá para a gente correr disso. Tá? Hoje a igreja não consegue influenciar de forma tão positiva na educação. Hoje a igreja influencia muito pouco na mídia. Hoje a igreja influencia muito pouco na área da saúde. Temos muitas pessoas sofrendo por conta do colapso dessa terra. E tudo isso por ausência da mente de Cristo nesses lugares. Então, nessa fala a respeito de política, o que eu gostaria de incentivar muito essa juventude é olhar para a questão política, olhar para a demanda política, entendendo, Rafa, que não é uma causa pessoal, sabe? Não é o nascimento de um projeto seu, mas é a nossa disponibilidade em gastar a nossa vida servindo ao Senhor através do serviço da cidade. E o Senhor estabelecendo o reino dele ali através disso. Então isso é precioso. E é isso o nosso coração a respeito da política. Claro, e vai ser um sacrifício para aqueles que querem seguir o caminho correto, o caminho de retidão. Porque política é dor de cabeça. Política é conchavo, política é... Tô falando assim, não que deveria ser, mas é o que é hoje, né? Política é suja. Política é um ambiente que... É como se entrasse um cordeiro na toca dos leões, na toca dos lobos, né? E só que você não pode ser o cordeiro, você tem que ser o leão, tem que ser... Cara, é uma guerra. É uma guerra espiritual, é uma guerra ideológica. O bicho pega. A gente fala assim de política de Brasília e política de Canas. Apesar de ter uma dimensão diferente,
a essência ali está presente. Querendo ou não, nas cidades, nos municípios, tem corrupção, tem ofertas, né? E cada candidato, olha, cada político, ele tem uma bandeira, né? Pelo que você está me dizendo. Então, você tem uma bandeira de manifestar a Cristo para as demais áreas da sociedade. Conta pra gente um pouquinho da cidade de Canas, né? Quais são os problemas que você enfrenta, que a população enfrenta no dia a dia, propostas que podem ajudar, né, no combate ou ajudar a solucionar esses problemas. O que você enxerga de um panorama geral da cidade de Canas? Tiago, basicamente, quando a gente fala, acho que dentro da primeira deixa que você nos trouxe aqui, da questão das bandeiras, hoje é muito comum a gente ver o termo política se propagar através de bandeiras. Tá? Então, a gente tem um departamento da esquerda que levanta algumas bandeiras sociais, aí tem uma outra área da direita que levanta algumas outras bandeiras relacionadas à família, relacionadas ao aborto e coisas semelhantes a essas. E é natural que se estabeleça, então, um caminho político através de bandeiras, e na medida em que as pessoas vão se identificando com as bandeiras, elas vão escolhendo os seus candidatos e tudo mais. Mas, de alguma forma, isso não funciona no Brasil inteiro. Tá? Em algumas cidades maiores, como Taubaté, São José, São Paulo e as grandes metrópoles do país, falar de bandeiras é conseguir ter muitos adeptos de um grupo específico, onde a gente consiga, então, fazer uma boa movimentação política e ter muitos parceiros e pessoas que somam juntos. E na somatização disso, a gente tem um monte de pessoas agregadas que acreditam naquilo junto com a gente. Mas eu acredito que, ainda assim, uma política a partir de bandeiras é uma política um pouco limitada. Quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, a gente consegue entender a ideia de Deus de tornar o homem um ser integral. E o ser integral é fazer com que o corpo, a alma e o espírito sejam um só nele, assim como ele é um em nós. Então, se eu sou um com Cristo, Cristo é um em mim, e o Cristo que eu tenho não é um Cristo fragmentado, tipo, quando eu olho para Cristo e para o seu corpo. Cristo é cabeça, Cristo é corpo, Cristo é completo. E esse Cristo que é completo, ele precisa manifestar de alguma forma essa plenitude sobre nós. Então eu acredito que a partir disso, tudo que fazemos precisa ter a ideia de manifestar aquilo que é pleno. E quando eu olho para Canas, por exemplo, eu não consigo de fato olhar para Canas, Rafa, a partir de uma demanda, como que eu posso dizer, ideológica, partidária ou a partir de bandeiras. Não faz sentido para a cidade. É uma cidade de 5.500, 5.000 e pouco habitantes. É uma cidade muito pequena. Não se trata de direita e esquerda, né? Não se trata de direita e esquerda. Embora a direita, nas últimas eleições, nos 2 turnos, teve uma maior incidência de votos, mas não é algo que define nada sobre a cidade. Então, quando eu tento levar, eu olho para Canas, por exemplo, eu quero levar uma questão cultural, ideológica, ou de esquerda ou de direita, eu naturalmente trago uma divisão para a cidade, que a cidade não consegue ter uma postura para se mover nisso. Então, naturalmente, eu começo a falar de coisas distantes demais e de coisas que não contribuem de forma significativa para a política local. E esse é um grande problema. Então, quando a gente fala de Canas, por exemplo, nós falamos de uma visão mais municipalista. Uma visão de olhar para cada departamento da cidade e entendendo que há uma nova forma de fazer política para cada segmento, para cada ponto da cidade, para cada diretoria, para cada secretaria, sabe? A gente consegue olhar para a infraestrutura e saber, olha, realmente Canas precisa de um maior desenvolvimento na infraestrutura, a gente precisa ir a São Paulo, na Assembleia Legislativa, precisamos ir até Brasília, precisamos trazer recursos, precisamos tornar Canas atrativa ao turismo local, precisamos tornar Canas uma cidade agradável em relação às suas entradas e às suas saídas. Hoje o principal ponto de acesso em Canas, por exemplo, é um pequeno túnel de acesso. O apóstolo Cristiano, quando foi lá, ele ficou até com receio de passar com o carro lá embaixo. Para entrar é difícil? Para entrar é um túnel. Você passa debaixo da Dutra, desce num posto, passa num túnel, e esse túnel você consegue acessar a cidade pela Dutra. Depois tem a entrada pela Estrada Velha. Mas a questão é, em 2024, uma cidade que tem ali no eixo São Paulo, Minas e Rio, uma cidade que poderia estar arrebentando na sua infraestrutura, no seu planejamento. É perto de tudo. Mapa, né? Então, quando a gente olha para Canas, por exemplo, Canas tem um grande potencial de desenvolvimento. Mas se eu manter a mesma visão sobre a infraestrutura da cidade, vamos trabalhar na próxima gestão para cuidar do recapeamento das ruas que não tem, vamos continuar pintando guia, vamos continuar cortando mato, vamos continuar fazendo o básico.
Meu amigo, o básico, eu acredito que as diretorias de obras, de infraestrutura, de planejamento devem cuidar. Agora, dentro do legislativo, nós precisamos colocar a cidade num patamar onde a gente consiga visualizar aquilo que até aqui não pode ser visto. Porque o primeiro ponto para a gente almejar algo maior é começar a visualizar isso antes que isso aconteça. É como a fé, sabe? É começar a trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então eu estou olhando para a cidade, a entrada que a gente tem ainda é um túnel. Mas amanhã pode ser um viaduto, viabilizando uma maior logística para a cidade, visualizando os polos industriais da cidade se expandindo, gerando mais emprego, gerando mais renda, fazendo com que a cidade desenvolva. Até porque Canas é uma cidade muito pequena, mas desenvolve bem. Sabe? As empresas que tem são empresas que estão prosperando, que estão em crescimento, e isso é muito positivo. Então, quando a gente olha para Canas, a gente olha a partir de um todo. Então, quando eu olho para o esporte, eu de fato consigo ver a necessidade da cidade se mover de uma forma mais municipalista no esporte. A gente ter ali modalidades que a gente vai levar adiante dentro de uma cultura geracional. Vamos começar um trabalho de judô, mas não vamos parar na próxima gestão? Vamos começar algo para formar atletas aqui na cidade? Vamos começar uma escola de futebol profissionalizada para, de repente, a gente ter 1, 2 vezes no ano algumas pessoas vindo até a cidade para a gente fazer algumas peneiras de futebol, gerando oportunidade para os adolescentes. Captar jogadores da cidade. Legal. Abrir a visão da cidade para entender que, mesmo sendo pequena, mesmo sendo uma cidade com poucos recursos administrativos, nós podemos ser uma cidade modelo em coisas simples, como esporte, como infraestrutura, como turismo local. A saúde da cidade hoje, por exemplo, a gente não tem hospital em Canas, a gente tem um posto de saúde. Que não tem hospital municipal. Não tem hospital municipal, pronto-socorro, 24 horas, não tem nada. Então, se a gente tiver alguma demanda de emergência, a gente tem que ir para a cidade vizinha, que é Lorena ou Cachoeira Paulista. Tá? Porém, a gente tem na região cidades que administram anualmente as mesmas quantidades de recursos que nós e possuem hospitais. Então a questão é uma questão de falta de orçamento ou de falta de planejamento orçamentário. Então nós podemos fazer com que a cidade comece a sonhar com coisas que são reais, não são, sabe, nossa, Rafael, vocês estão vendendo sonhos, falando de realidades que a cidade não consegue. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de realidades que já existem em outras cidades que possuem um pouco de tempo a mais do que nós na emancipação política, mas a gente precisa. A cidade tem aproximadamente 30, 31, 32 anos de vida, né, de emancipação, ou seja, passou sobre ela poucas gestões, legislativas também, mas é hora de, como cidade, despertarmos para a nova política. Porque embora a gente está falando de uma velha política que só tenha 30 anos, comparado com as outras cidades, que já faz 300, 350, 200, 260 anos que foi emancipado e já está não sei em quantas gestões e já se enraizou de forma muito mais profunda as questões de corrupções, as questões de conchavos políticos, as questões de projetos de poder e coisas semelhantes a essa. Quando nós olhamos para Canas, nós estamos dizendo de uma realidade onde a gente consegue hoje combater algo que ainda não está tão profundo, embora exista. Sabe? Então a gente está falando, sabe, é como fazer uma obturação em um dente. De repente você está com uma cárie rasinha, já é uma cárie. Dá para a gente removê-la superficialmente, faz a restauração e bola para frente. Mas de repente a gente deixou isso se impregnar e se aprofundar, ao ponto de ter que fazer um canal, fazer o desligamento do dente. O problema fica mais difícil de resolver. O problema fica bem maior. Então hoje em Canas, o que a gente tenta mostrar para a cidade é que nós precisamos de uma nova mentalidade política. Uma mentalidade que produz, uma mentalidade que visa desenvolvimento, uma mentalidade que visa transparência. Inclusive com o candidato a prefeito que hoje, né, nós estamos juntos, né, aliançados na cidade, nós falamos sempre sobre isso, sobre estabelecermos uma nova cultura política na cidade. Não é vir para melhorar o que existe. Existem coisas em Canas que nós vamos precisar pegar as marretas e derrubar, para que então se reconstrua de uma forma saudável e se reconstrua com longevidade, de forma geracional. Porque se nós quisermos uma educação de qualidade, vai ter que ser algo geracional, que vai começar nessa gestão, vai propagar para a próxima, e a gente não vai conseguir quebrar esse ciclo, porque se tornou algo sólido, se tornou algo bacana. E eu sei que é um desafio, isso é um sonho, fazer com que as próximas gestões possam dar continuidade no que começou aqui. Mas a visão geracional, ela faz parte de uma mente eterna. E é essa mente que me governa. Então, quando a gente fala de política, a gente também fala a partir dessa mente eterna, que está começando agora, está iniciando agora, está se startando em nós, mas não vai parar em nós, sabe? Nós só estamos preparando o caminho. Vai vir muita gente boa após nós.
Talvez pessoas que vão fazer muito mais do que nós vamos ter condições de fazer. Até porque os cenários vão continuar se desenvolvendo, muito mais do que hoje está desenvolvido. Então, quando a gente fala de Canas, do cenário de Canas, nós estamos falando de uma pequena cidade, de uma cidade simples, com poucos anos de emancipação política, mas com um baita potencial de desenvolvimento. E a gente só precisa de uma coisa: acordar agora, para não deixar com que essa cultura da velha política, da política ultrapassada, se enraize na cidade. Dá tempo de remover. É tempo de remover. É tempo da gente falar de renovação. É tempo da gente crer na renovação e realmente se posicionar em relação a ela. Porque isso, de fato, traz uma mudança de postura sobre a cidade. Não só na forma de fazer política, mas nas estruturas que sustentam toda a base política na cidade. Então, a ideia em Canas é isso. Vamos trabalhar para mexer nas estruturas políticas da cidade. Perfeito, perfeito. Eu gosto dessa mentalidade, sabe por quê? Além de romper com uma cultura que existe hoje de fazer o básico, arroz com feijão, de arruma uma vaguinha lá na saúde para sua família. Além de romper com essa cultura que existe, até uma parte do livro do Príncipe, do Nicolau Maquiavel, que ele fala que o príncipe tem que ter a virtude de identificar os problemas antes que eles venham acontecer. Legal. Porque senão depois, para cuidar, aí o bicho pega. Então, essa sua mentalidade de futuro, de crescimento, de explorar o potencial da cidade, ela é fundamental. Legal. Sem dúvida nenhuma, importante um candidato ou alguém que almeja estar na política apresentar isso aí. Bem bacana. Legal, cara. Tem alguma pergunta para ele? E é bem legal de ver essa perspectiva de alguém que tem a visão do reino de Deus sobre a partir de uma cidade. Isso é muito legal de ver, porque você vê que é diferente, né? É uma mente muito mais aberta, uma mente muito mais expansiva para o potencial das coisas. Isso é muito legal mesmo. Cara, top. E de fato, eu tomo essa questão da cidade de Canas como uma missão no Senhor mesmo. Não só na questão pastoral, mas para mim a questão pastoral, empresarial, agora política, ela tem um vínculo direto com a transformação da cidade. Inclusive, é o slogan da nossa campanha. O slogan da nossa campanha é Juntos pela Transformação da Cidade. Legal. E a gente crê nessa transformação de verdade. Porque eu até acredito que todos os caminhos e portas que se abrem, não para eu passar, mas para Cristo entrar através de mim, são portas de transformação na cidade. E isso vai acontecer naturalmente. Então eu não tenho dúvida que, estando lá dentro, como um agente de transformação na política, nós vamos poder tocar a vida de muita gente com o reino de Deus. Não que eu vá lá dentro do parlamento, abra a Bíblia e comece a pregar para eles durante as sessões. Não é sobre isso. Nós não vamos lá para isso. Até falamos sobre isso. Algumas pessoas nos perguntam, então você vem para representar os crentes, você vem para representar a igreja evangélica? Fala, não, eu não sou um representante da igreja evangélica. Eu venho para representar a cidade, eu venho para servir o católico, o evangélico, o espírita, o budista. Para todos. Exato. Bem, A gente vem para servir a cidade. E todos que moram ali, e todos que habitam ali. Agora é natural. O apóstolo Hélio fala muito sobre isso. Quem serve é irresistível. E é natural que isso aconteça. Nós estamos indo para servir. E se servir nos torna irresistíveis, nós queremos servir a cidade, até que seja irresistível a graça de Deus que está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o que administramos, tomar toda a cidade. E um dia nós vamos estar falando aqui sobre a transformação em massa de Canas. Amém. Pode aguardar isso aí. Boa. Vamos fazer um bate-bola? Normalmente a gente... Bate-bola já sabe como funciona. A gente fala alguma coisa... seu prato predileto. Ele fala, arroz com feijão. Algo assim, algo mais direto. Já assistiu de frente com o Gabi? Não vem me comparar com essa pessoa, não tem nada a ver. É porque eu que vou fazer. A gente vai ter que pedir patrocínio pra ela, de tanto que a gente fala dela. De tanto que vocês falam dela. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sério aqui. Bate-bola é difícil, mas vamos lá. Vamos lá. Um versículo. Salmos 139:16. Pode falar sobre ele? Pode, claro. Fala que antes que os meus dias fossem formados, o Senhor havia escrito e determinado todos os meus dias. E para mim isso é uma missão. Eu quero morrer vivendo essa realidade. Eu quero encerrar os meus dias crendo que eu vivi cada um deles na medida que o Senhor escreveu antes que eles existissem. Sabe? Esse é um desejo do coração. Salmo 139:16 me pega sempre. Salmos é bom demais, né? Um livro da Bíblia. Hebreus. Boa. Um louvor, uma música. Cara, hoje eu tenho... Eu sei que é bate-pronto, né? Mas... Não, mas fala aí. Pode falar, senhor. Hoje eu tenho ouvido muito, basicamente um disco completo, que é a Doxologia da Tamires Garcia. Doxologia. Doxologia. É. Olha que legal.
Não é uma canção específica, É mas um álbum. é um álbum muito completo de adoração, que tem falado muito ao meu espírito. Legal. Tá? Eu não sou muito da música, vamos dizer assim, eu não tenho um louvor Eu predileto. também sou bom pra ouvir. Eu não tenho um louvor predileto, eu não tenho uma canção que eu ouça sempre. Se eu ouvir muita coisa, muitas vezes a mesma coisa, eu paro de ouvir, eu me canso e eu enjoo, eu já estou ouvindo outra coisa daqui a pouco. Então, Tá certo. hoje, nessa estação, tem feito muito sentido a forma espontânea de adoração que a Tamires tem liberado e tem, de alguma forma, feito parte dos meus dias de adoração também. Boa. Uma pessoa que te inspira. Cristiano Miranda. Meu Eu pai. sabia. Meu Que pai, legal. uma referência na nossa vida. Que De legal. fato, não só por termos chegado a essa casa, mas pela quanto de pureza e de verdade que carrega diante dessa missão tão preciosa que tem nas mãos do Senhor, Sem de dúvidas. ser pai de nações. Uma pessoa da Bíblia. Boa. Sem dúvida, apóstolo Paulo. Top. Onde você quer chegar na política? Olha, Tiago, a princípio, nós temos uma ideia ainda municipal. E eu gostaria de algum dia da minha vida poder servir a cidade como um prefeito naquela terra. Legal. Porém, pode ser que o Senhor amplie e faça com que a gente possa servir o Estado, de repente a nação, e a gente está disponível para isso. Eu costumo dizer que nós gostamos de viver por estações. Na estação presente, queremos participar do Legislativo. Num tempo futuro, nós queremos estar disponível para a dispensação dessa estação do Senhor. Então, estamos disponíveis. Eu não sou um amante político, mas eu sou alguém que está disponível ao Senhor. Boa. Esse é o principal, né? Tem mais um aí? Uma experiência marcante que você teve, seja na igreja, uma experiência que você teve além dessa experiência, você falou dos 40 dias. Cara, para mim uma das experiências mais marcantes que foram divisor de água na minha vida foi a vida do meu filho, ser pai. Quando meu filho nasceu e eu passei a cuidar do meu filho, é como se eu também vivesse uma outra transição. Mudou a estação. Agora está chegando o Lucas, daqui a um mês e pouquinho, menos de 2 meses. Eu sei que vai dar uma virada de novo. Dentre as missões que eu carrego, ser pai, ser marido, é uma das mais preciosas. Então, talvez não é só uma experiência em si, né, só do nascimento dele, mas do cuidado dele. Acho que ser pai é uma das experiências que me posiciona no Senhor de uma forma muito agradável, muito assertiva, que me apaixona, de fato. Família é algo maravilhoso. É algo Família, acho maravilhoso. que das coisas que Deus criou é a coisa mais incrível. Família é incrível. Porque apesar de Deus ter criado o homem e o homem ser incrível, o corpo do homem é completo, é uma coisa magnífica, o homem não podia viver sozinho. Ele precisa da família. Então a família é algo demais. Então Sim, você vai ter 2 meninos. 2 meninos. Que legal. A gente pretende ter pelo menos uns 4 filhos, bastante criança. Top. A gente tá Porra, novo ainda, né? Tem que convencer a Tássia. Um tem 3 aninhos. Um tem 3 aninhos. Eles vão ser parceiros. Então, E o Lucas tá nascendo aí já daqui a pouco, né? Então vai ter diferença de 3 anos e algumas coisinhas. 3 anos e 4 meses, mais ou menos, de diferença. Que legal. A Tássia, minha esposa, né? Ela ainda não absorveu a ideia do quarto, mas ela já se convenceu com o terceiro. Aí, ó. Tá Ela quer uma princesinha. Então quando vier o terceiro, dá pra convencer do quarto. Vamos ver. Rapaz, já veio 3 mesmo, né? Já tem 3. É Ó, verdade. tem mais uma pergunta, que na verdade é a pergunta principal. É a principal. Que a gente tá deixando pro final, né? Sempre. Vamos verdade. manter gente, assim. Que é a pergunta do programa, a gente sempre deixa como surpresa para os convidados, que é: qual é o seu alvo? Tá. Eu acabei dando um spoiler disso quando me perguntou sobre um versículo, mas para mim o meu alvo hoje, Rafa, é viver cada um dos meus dias alinhados com aquilo que Deus escreveu e determinou antes mesmo de eu ter nascido. Quando eu olho para Salmos e vejo Davi formando essa ideia de que no Senhor nós tivemos, né, a nossa vida escrita e determinada no seu livro antes que um dos dias existissem, me faz crer que eu de fato nasci para cumprir algo. Sabe? Quando eu nasci, já tinha algo estabelecido sobre mim. E o meu trabalho é só cumprir aquilo que o Senhor havia estabelecido antes do meu nascimento. Então, o meu trabalho, o meu alvo, é não atrapalhar o Senhor naquilo que Ele mesmo propôs. E eu viver para a sua glória nisso. Uau. Demais, hein? Demais. E definiu muito a respeito de quem você é. O seu testemunho, ele bate com aquilo que é o seu alvo. Isso é muito legal. Amém. Legal, com certeza. A gente sempre fala em todos os programas, o convidado é alguém para influenciar o pessoal que está assistindo, né? Contar a sua história, contar o seu legado.
Hoje a gente falou bastante, né, de igreja e de política, mas também outros convidados trazem outras áreas. Com certeza você é alguém que vai impactar positivamente na política. Amém. E nós aqui, como jovens cristãos, nós apoiamos essa movimentação. Apoiamos pessoas que entendam do reino de Deus, que entendam da cosmovisão bíblica, para estarem presentes atuando na política, em outras áreas, tanto no ramo do empreendedorismo, tanto no ramo pastoral, ministerial. Eu acho que o cristão tem que ocupar todas as áreas da sociedade, né? Em todo lugar tem que ter um cristão para influenciar, para manifestar Cristo. Então, Rafael, a gente te agradece. Obrigado pela por sua estar aqui, participação. Viu? Deus te abençoe. É nóis. A gente vai encerrar. Quer dar um recado final? Eu gostaria, na verdade, de encerrar orando pela geração que vai ouvir esse podcast. Amém. Amém. Pode ser? Olha, Claro. Cara, sabia que eu tava pensando nisso Rapaz, durante o programa? Eu falei, nossa, eu pastor, vou falar isso pra ele aí, orar. É que eu sou crente, cara. Eu tenho que terminar orando. Cara. Boa. Cara, mas de verdade, eu gostaria de encerrar agradecendo vocês. Obrigado, Tiago. Obrigado, Rafa. É Gabriel, né? Gabriel tá aqui atrás também das tá aqui com a câmeras. gente, Tá, tá nas pessoal? câmeras. Olha lá, e deu joinha lá. Ó. Nosso motoqueiro maluco. Tá aqui comigo também o Thales, que é um filho da casa. Obrigado pela vida Bom, dele aqui. boa. E para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, sabendo daquilo que vocês também, como um encargo no Senhor, carregam para essa geração, sabe, de nutrir essa geração, de despertar essa geração, de gerar um conteúdo enriquecedor que edifica de fato. Até porque o que mais tem hoje são conteúdos que tiram as pessoas de onde elas deveriam estar, desalinham ao propósito original do Senhor. Então, vocês estarem gastando a vida de vocês com o único interesse de produzir edificação entre os jovens, entre a geração de vocês, é algo muito precioso. Então, obrigado pela disponibilidade de vocês, obrigado pelo coração de vocês, obrigado pela disponibilidade em servir essa casa nós amamos, Sonho de Deus, Apóstolo L, Apóstolo Cristiano, cada ministro dessa casa. Então, nós fazemos parte dessa casa, nós somos parte disso também, e para mim é um privilégio estar aqui. Então, que as pessoas que vão ouvir esse podcast, a juventude que vai, de fato, se alimentar com esse conteúdo, eles, de fato, possam entender, há uma medida de Cristo sobre cada um de nós. E nós precisamos ter zelo para honrar aquilo que nos foi proposto nessa missão. Nós temos esse trabalho, carregar debaixo de honra e zelo aquilo que o Senhor proporcionou sobre nós, ou porcionou sobre a nossa vida. Posso orar? Vamos orar então? Vamos lá. Senhor, nós te damos graças, obrigado por esse tempo de mesa, obrigado por esse bate-papo tão saudável. Eu oro para que cada um dos teus filhos que vão ouvir esse podcast, que vão receber dessa mensagem, eles possam ser influenciados, meu Pai, pela tua graça. A graça que nos faz avançar, a graça que nos faz ir, a graça que nos faz confiar, Pai, no teu envio. Confiar, Pai, que nascemos para a sua glória. Confiar de que no Senhor somos amados, Pai, somos eleitos e carregamos um comissionamento para essa geração. Eu oro por um despertamento geracional. Que nós possamos entender, Pai, nesse tempo que quanto mais eu me aprofundo e mergulho em Cristo, mais aquilo que é imperfeito desaparece, para que o perfeito seja visto em nós. E é isso que eu quero declarar, Senhor. Um tempo onde essa juventude, Pai, onde os teus jovens carreguem a compreensão de que mesmo com pouca maturidade, mesmo com poucas experiências, mesmo com tantos caminhos ainda a viver pela frente, eles podem manifestar aquilo que de fato é perfeito e aquilo que eles portam, que é Cristo. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos os teus filhos e oramos por esse tempo de ativação, por esse tempo de descoberta, por esse tempo genuíno, Pai, onde eles acessam mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, gente. Obrigado, viu? Amém. Imagina, um prazer te receber. Você que acompanhou esse episódio até aqui, nós agradecemos, ficamos muito felizes com sua audiência. Envia para um amigo, né, Pimenta? Vai estar disponível no Spotify, no YouTube, alguns cortes no na Instagram. Plataforma da Rica Play também, Rica que Play. produziu esse podcast. Então, segue também os nossos perfis no Instagram, como Boa. o Thiago falou, que lá a gente vai estar postando cortes, vai estar postando conteúdos que vão estar lá para você poder desfrutar e ser alimentado por aquilo que foi liberado aqui nesse podcast. Beleza, galera? Fiquem Tem com outros Deus. aí, episódios tem outros disponíveis, episódios assistam os também. outros. Boa. E é isso, E ficamos moço. por aqui. Deus abençoe. Vocês. Abraço.